Alô, meus amigos, muito boa tarde, mais uma vez, muito boa tarde mesmo. Estamos aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. E daqui a pouco você vai acompanhar pela TV Guarani, sejam todos bem-vindos à TV Guarani, estádio Brinco de Ouro da Princesa, o templo alviverde do futebol de Campinas. Daqui a pouco você acompanha Guarani e Grêmio Prudente, jogo da volta pela fase de oitavas de final do Campeonato Paulista, Sub-20, jogo válido pelo Grupo 22. O time do Guarani entra em campo, podemos dizer, claro que no futebol nunca se tem tranquilidade, mas hoje o time do Guarani pode até perder por uma diferença de 2 gols, que se classifica para a próxima fase da competição, haja vista que semana passada venceu fora de casa o time do Grêmio Prudente pelo placar de 3-0. Estamos aqui com toda a nossa equipe, público chegando aqui no Brinco de Ouro da Princesa, público pequeno é verdade, fica concentrado mais nas sociais aqui do Brinco de Ouro, e vamos, portanto, às 14 horas e mais 46 minutinhos, lembrando que esta rodada, este segundo jogo do Mata, quase todos os jogos vão ser realizados às 15 horas, com exceção de São Paulo e Oeste, jogo com início às 5 horas da tarde. 14 horas e mais 46 minutinhos, uma temperatura agradável aqui na cidade de Campinas. Podemos dizer céu de brigadeiro, céu azul, e daqui a pouco, portanto, você vai conferir pela TV Guarani, a bola vai rolar. Temperatura da marca de 23 graus, com sensação térmica de 24 graus. Vamos, portanto, apresentar a nossa equipe mais uma vez ao nosso lado, comentando a partida, ele que vai ser um dos nossos comentaristas. Muito boa tarde, Marcelo Gobet. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, amigos da TV Guarani. Estamos aqui direto do Brinco de Ouro da Princesa. Guarani, hoje, a segunda melhor campanha da competição, depois do primeiro jogo das oitavas de final, enquanto que a equipe do Grêmio Prudente é a 15ª colocada na classificação geral. O Guarani vem em busca da classificação para as quartas de final. Um bom resultado hoje pode manter a equipe na segunda posição na classificação geral, já que o Palmeiras tem 46 pontos, caso perca e o Guarani vença, iguala-se em número de pontos, mas em vitórias também empata, mas o problema vai ser no saldo de gols. A equipe do Palmeiras, o melhor ataque da competição, dificilmente é ultrapassado na melhor campanha. Mas ficando em segundo lugar, é uma garantia para o Guarani pegar uma equipe um pouquinho menos qualificada, vamos dizer assim, porque vão ser as 8 melhores equipes do Campeonato Paulista, né, Fábio? E o mais importante, faz o segundo jogo em casa novamente. Campeonato Paulista Sub-20, a partir da próxima fase, jogos aí, realmente, vamos ter jogos bastante emocionantes, jogos bastante equilibrados. Vamos apresentar também ainda a nossa equipe de transmissão, lembrando que estamos aqui com assistência técnica hoje de Cauã Ribeiro. Pegar boa tarde também, mais uma vez, do nosso Renato Canadinho. Muito boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, amigos da TV Guarani. Estamos aqui no Brinco de Ouro da Princesa e daqui a pouquinho a bola rola. Jogo importante, jogo de volta, mata-mata, Guarani com uma das mãos já na classificação. Daqui a pouquinho você acompanha tudo aqui na TV Guarani, Fábio Amistal. Quando nesse instante, público ainda chegando de maneira muito tímida, é verdade, estamos falando de um jogo de Sub-20, numa sexta-feira à tarde, e o público não, os jogadores reservas do Guarani já passaram aqui na nossa frente, estamos no aguardo aí para as duas equipes entrarem em campo daqui a pouquinho. São 14 horas e mais 49 minutinhos. Mais uma vez estamos aqui com a equipe da Portal Nova 15, levando até você. Estamos falando hoje pela TV Guarani e vamos levar para você este jogo importantíssimo. O time do Guarani, que é até redundante a gente falar, fez uma boa campanha na primeira fase e continua aí fazendo valer a sua melhor campanha, foi aí uma das melhores equipes da fase de classificação. Quando nesse instante o quarteto de arbitragem já está no centro de campo, o time do Guarani, ainda vocês não estão acompanhando pelas imagens, mas já está entrando em campo o time do Guarani e ficamos no aguardo também da equipe do Grêmio Prudente, que já está entrando em campo daqui a pouquinho. Vocês ainda
não estão acompanhando pelas imagens. Daqui a pouco as duas equipes irão pintar aí na sua tela. Mais uma vez, lembrando para você que você pode curtir o nosso chat, dar a sua opinião, sempre aquela participação democrática no nosso chat, e nós vamos ler aqui, evidentemente, na medida do possível. Faça valer a sua participação, faça valer a sua opinião. Nesse instante, as duas equipes vão estar, ainda os reservas estão entrando em campo. Daqui a pouquinho as duas equipes titulares já estão pintando na sua tela. Vamos saber maiores detalhes desse campeonato com maiores informações do Marcelo Gobet. Vamos lá, Fabio. A equipe do Guarani foram 14 jogos até 18 jogos até o momento, com 14 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Marcou 35 gols. Hoje tem um dos melhores ataques da competição. A equipe do Guarani tem uma média aí de... Hoje é o 10º melhor ataque da competição, com 34 gols, enquanto que a equipe do Grêmio Prudente é o 22º melhor ataque, com 24 gols. O melhor ataque do Palmeiras, com 67. Com relação à defesa, o Palmeiras é a melhor defesa da competição, com 11 gols. O Guarani é a segunda melhor defesa, com 13 gols sofridos, e o Grêmio Prudente é a 11ª defesa, com 18 gols sofridos. O artilheiro da competição, o Mauro, do Ibrachina, com 14 gols, quase tudo pronto para aquele protocolo de início da Federação Paulista de Futebol, Fabio. Exatamente, até porque são 14 horas e mais 52 minutinhos, vocês já acompanham pelas imagens. O time do Guarani, à nossa direita, ou à sua direita, o time do Grêmio Prudente com o seu uniforme azul, com números vermelhos à sua esquerda. Vai começar o protocolo da Federação Paulista de Futebol, o time do Guarani com o seu uniforme número 1, com o seu uniforme tradicionalíssimo, aquele uniforme de muitas glórias. Vai começar o protocolo da Federação Paulista de Futebol, são 14 horas e mais 52 minutinhos, vocês já ouvem a música da Federação Paulista de Futebol. Como a gente sempre fala nas nossas transmissões, aquele clima contagiante, aquele clima gostoso do futebol, aquele clima contagiante, emocionante, repito, com o público sempre prestando atenção nesse momento antes da partida. Time do Guarani, à sua direita, time do Grêmio Prudente, à sua esquerda, perfilado. E vamos, portanto, com a execução do hino nacional brasileiro.
E no Nacional Brasileiro, você acompanhou pelas imagens a bandeira brasileira aqui. Você viu a imagem também da bandeira brasileira aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa, quando nesse instante as duas equipes, como faz parte do protocolo, as duas equipes se cumprimentando. Vamos, portanto, de imediato escalar as equipes, começando com o Bugre da cidade de Campinas. A equipe do Guarani, do técnico Jairo Blumer, vem a campo com 1 Rian Vieira, 2 Pim, 3 Matheus Póvoa, 4 Nicolas, o capitão da equipe, 5 Mineiro, 6 Victor Gabriel, 7 Léo Porfírio, 8 Lucas Martins, 9 Kevin, 10 Andrei, 11 Guilherme Batista, essa é a equipe de Jairo Blumer. As duas equipes praticamente postadas em campo. Vamos, portanto, quando nesse instante está subindo o TOS, vamos saber da equipe do Grêmio Prudente. A equipe do Grêmio Prudente, do técnico Luiz Henrique Dalben, vem com 12 Marco, 2 Antônio, 3 André, o capitão da equipe, 4 Matos, 6 Richard, 7 Wanderson, 10 Ortega, 11 Hugo Rocha, 13 Groto, 18 Pedro Alves e 19 Alisson. Essa é a equipe do Grêmio Prudente. Muito bem, você acompanhou aí o TOS, né? Você acompanhou a escalação das equipes, já tivemos aí a subida da moedinha do TOS e vamos saber quem manda no jogo com ele, Renato Canadinho. Fábio Mistaldi, o árbitro da partida é Leonardo Delfino de Abreu Lima, auxiliado por Vinícius Santana da Silva e Bruno Nunes de Moraes, além do quarto árbitro, Leandro Rossi Marostegan. E esta é a equipe designada pela Federação Paulista de Futebol. Muito bem, tá aí. Marostegan, Fábio Mistaldi. Marostegan, tá certo. Aí o quarteto de arbitragem falado pelo nosso Renato Canadinho quando as equipes já começam a tomar posição. Os dois bandeiras já verificaram as redes das traves, tá tudo bem. Os dois bandeiras já estão se encaminhando para os seus respectivos postos de trabalho. Time do Grêmio Prudente à nossa esquerda, o time do Guarani vai ficar à nossa direita, o time do Grêmio Prudente ainda fazendo aquele momento de oração, aquele momento de acreditar, até porque o time do Grêmio Prudente tem que acreditar mesmo, né? Tem hoje, o time do Grêmio Prudente para se classificar tem uma tarefa bastante difícil, tem que fazer 3-0 para levar para a cobrança das penalidades máximas. Aos poucos, as duas equipes já estão tomando posição. A bola vai estar no centro do gramado daqui a pouquinho. Estou vendo o árbitro da partida, o senhor Leonardo Delfino. Ele está lá com a bola ainda não está no centro do campo. E é o jogo que você vai acompanhar mais uma vez aqui pela TV Guarani. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos à TV Guarani, às 14 horas e mais 58 minutinhos. Agora sim, o árbitro caminha até o centro de campo. E vamos ver a saída pertence ao time do Bugre, a saída pertence ao time da cidade de Campinas. A bola vai rolar para você ligado na TV Guarani. Estamos aqui com o dedo no cronômetro, estamos aqui com o dedo no gatilho. A bola vai rolar daqui a pouquinho e também participe do nosso chat, participe também da nossa transmissão. É muito importante a sua participação, é muito importante o seu like para a gente ter aí mais potência para levar esse vídeo para mais pessoas. Vai iniciar o jogo, vai iniciar a partida aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Vai começar o jogo aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A bola está no centro de campo. A saída, repito, pertence ao time do Guarani. Está perto da bola lá o jogador Kevin, que é um dos artilheiros da equipe do Bugre de Campinas. A bola vai rolar daqui a pouquinho, apita e a bola está rolando para você aqui no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Trabalha a bola o time do Guarani, o Matheus, ele recua lá para o goleiro Ian, no campo de defesa, pressionado, soltando a bola para o Nicolas, capitão do time, chuteirinha azul, lado esquerdo, lá para o jogador Vitor Gabriel, velho conhecido da gente, mete bola na frente, mete marcha o time do Guarani, trabalhando o lado esquerdo, a bola chega aqui com o Mineiro, ainda o Mineiro trabalha, Lucas Martins tocou na bola, a bola volta ainda para o Mineiro no campo de ataque, o levantamento à frente, toca a bola,
tocou na bola, levantamento foi feito, lá na frente vem chegando o Pinho, o passe foi feito anteriormente pelo Lucas Martins, ele acabou marcando o impedimento do ataque do time do Guarani, menos de 1 minuto de partida. Impedimento claro ali, ó, até daqui a gente já via que ele estava em posição irregular, o assistente número 2, o senhor Bruno Nunes de Moraes, só teve o trabalho de levantar um instrumento de trabalho e avisar que ele estava em posição irregular. Aí o levantamento à frente, toca a zaga o time do Bugre, tentando o time do Bugre, lado esquerdo, tentou o Andrei por lá, a bola cai do lado esquerdo para o time do Grêmio Prudente, retoma o time do Guarani quando tentava sair pelo lado direito, o árbitro marca a falta pela meia direita dentro do campo defensivo do time do Guarani, a falta foi lá, me parece que foi para cima do Pim, camisa de número 2, já se levantou, tá tudo ok com ele e a falta já foi cobrada. E trabalha o time do Guarani aqui no campo de defesa. O Nicolas, que é o capitão, recuando mais atrás, Lapuia. O goleiro que joga de amarelo. Pressionado, ele solta a bola lá do lado direito do campo, recebendo o zagueirão, que é o Matheus. Pressionado o Matheus, chamando pelo meio o Lucas Martins. Vai o Lucas Martins, limpa a jogada, tem o Mineiro na frente dele. Boa bola do lado esquerdo na corrida, não ia chegar nunca nessa bola o Léo Porfírio. O lançamento acabou saindo muito forte, Fábio, aqui pelo lado esquerdo. Léo Porfírio estava sozinho, mas acabou sendo muito forte, ele não conseguiu alcançar. É lateral a favor da equipe do Grêmio Prudente, aqui pelo lado direito do seu ataque. Já manda aquele... Desculpa, Fábio, manda aquele boa tarde para a galera que está aqui no chat, né? Você que está aí acompanhando, se inscreva no canal, fale de onde você está assistindo e para quem você está torcendo. Faça como a Cleone Correia, boa tarde, falando de São José dos Campos, Eduardo Zamboni, família Zamboni presente, vamos Bugre, e o Matheus Rocha, manda um oi para a Marcela de Taubaté, torcendo pelo Bugre. Tá aí, boa tarde a todos, nosso muito obrigado aos 122 aparelhos conectados. E vamos lançar aquele desafio, né? Galera, primeiro tempo, 100 likes, Renato, de leve, 100 likes para esse primeiro tempo. Aí é com você, Fabião. Faz o que então, Fabião? Senta o dedão no like. O cruzamento foi feito lá, o Ian Vieira. Com tranquilidade fez a defesa, cruzamento foi do lado esquerdo, lá do Matheus. Fez fácil a defesa, o goleiro do time do Guarani. Matheus, no campo de defesa, chamando lá o lateral direito Pim, na frente, recebeu lá o Andrei. Com liberdade, hein? Com liberdade, trabalha na perna esquerda, recua trabalhando o Lucas Martins. Vai ser pressionado, vai colocar a bola do lado esquerdo aqui para o jogador que é o Nicolas. Trabalha pelo meio, Lucas Martins, belo lançamento da frente para o Kevin, só que não ia chegar nunca nessa bola, estava em linha a defesa do time do Grêmio Prudente, mas a bola foi muito forte, saiu à esquerda, linha de fundo, tiro de meta para o goleiro Marco. Lembrando que a equipe do Guarani, desde o jogo da fase de 16 avos de final, já vai mandando seus jogos aqui no Brinco de Ouro da Princesa, um gramado em excelentes condições, ajudando, facilitando o trabalho da garotada também a dar sequência no campeonato. Uma excelente equipe, essa equipe do Sub-20 do Guarani, um campo bem cuidado, ajuda no toque de bola, né, Fabio? Perfeitamente. Aliás, quando chegamos aqui, o campo estava sendo irrigado, o gramado realmente muito bonito. Olha o Grêmio Prudente chegando lá, perigoso, lá para o Wanderson. Saiu o Ian Vieira, fez a defesa. Timidamente, a equipe do Grêmio Prudente vai chegando, ainda um pouco mais de posse de bola da equipe do Guarani nesse início de primeiro tempo, mas a equipe do Grêmio Prudente, aos poucos, vai tentando colocar a bola no chão. A missão é árdua, mas a esperança ainda permanece, Fabio. Marcelo, Fábio, João Miranda já deixou o like. Bora, Bugrão. Secretaria Ciclone, boa tarde, amigos. Bora ganhar, Bugrão. Daniel de Santa Rosa do Viterbo, além do Daniel Souza, que está falando lá de Balsas. Você conhece Balsas, Fábio Mistal? Balsas, aí pegou, hein? Maranhão. Logo ali. Nossa. Bem distante, viu? Um grande abraço a todos vocês. Um abraço para vocês do Maranhão, Balsa no Maranhão. Um abraço para todos vocês. Para não passar batido, né? O André Bueno, do ladinho aqui, está em Vinhedo. Vamos, Bugre! A internet abraça o mundo. Levantamento lá, o Kevin chegou na frente, tocou na bola, o jogador que era o Richard. Sai pro jogo, a bola fica lá pro jogador Wanderson. Tenta sair o Wanderson, tomaram dele na frente, o Kevin mais atrás, chegou o Mineiro, de frente pro gol, bateu e a bola passa à esquerda. Chegou bem o time do Guarani, primeira chance até com uma certa facilidade. Roubada de bola, Fábio, chegou tocando, Kevin cara a cara com o goleiro Marco, tentou tocar no ângulo, na saída, tirando do goleiro, acabou tirando demais, a bola passou à esquerda, segue 0-0 aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa.
E o público chegando, bola retomada lá, o Vitor na frente tentou, o Mineiro foi desarmado, puxa o contra-ataque, o Matheus trabalhando pelo meio para o jogador que é o Wanderson. Lá na ponta esquerda, o árbitro pegou falta para cima do jogador Jaqueta, número 7 da representação do time do Grêmio Prudente. E o árbitro acabou chamando a atenção de um defensor do time do Guarani. E uma primeira advertência verbal do Leonardo Delfino, o árbitro da partida, né, que falou pro garotinho ali, chega, esse é o limite. Então tá aí a primeira advertência verbal de um árbitro de 31 anos, formado no ano de 2021. Você ia falar alguma coisa, Marcelo Gouveia? Não, era isso mesmo. Eu ia falar que com 6 minutos de jogo, 1-1 em faltas. Muito bem, aí a falta para o time do Grêmio Prudente, que vai para cima, mas até agora a melhor chance foi do time do Guarani. Chance clara de gol. Falta lá pela meia esquerda, olha o levantamento. Levantamento lá na grande área, quem sobe de cabeça pelo meio, toque, jogada perigosa, ficou se lamentando quando chegava lá o Matheus, camisa número 10, o árbitro aponta, acabou marcando um toque, acabou, portanto, falta de ataque do time de azul. Mesmo que de involuntário, né, a distância dá a impressão que aconteceu isso, né, falta marcada, até porque toque de mão e sequência na jogada em ataque tem que ser marcado, falta marcada que já será cobrada pelo goleirão do Guarani, o Rian Vieira. Rian Vieira, bola do lado direito, o Pim fez o passe na frente, tentou lá o Andrei na frente, ficou, bateu no jogador que é o Guilherme Batista, levantamento à frente aqui, Léo Porfírio, dominou, vai pra cima, olha o cruzamento, voltou pro Léo Porfírio, ele domina, vai pintar o cruzamento, fez a finta, puxou na perna esquerda, olha o cruzamento pelo meio pro Kevin, cortou a defesa, quem fica com essa sobra, rasga do jeito que deu, o time do Guarani vai brigar com o Lucas Martins, de cabeça mais atrás aqui, tocou o Matheus na bola, a tentativa foi com o Kevin, voltou pro Mineiro, tenta o Mineiro por aqui, adiantou demais, cortou a defesa, retoma o time do Bugre, lado esquerdo, passe pro Léo Porfírio, lado esquerdo, passe foi do Lucas Martins, Léo Porfírio bateu e a bola pra fora. Mais uma chance clara de gol, chegou mais uma vez trabalhando a bola o time de Campinas. Estamos chegando na marca dos 8 minutos, Fábio. O segundo chute da equipe do Guarani, o segundo que vai para fora, mas chutes que assustam o goleiro Marco. O Guarani não está jogando com o resultado embaixo do braço, vem para cima, quer garantir a sua classificação para as quartas de final. É verdade, trabalha aqui o Antônio, ele recua lá atrás no campo de defesa pro André, que é o capitão do time, lá do canhoto do campo, trabalhando lá é o Matos. Número 4, levantamento à frente, tentou lá o Wanderson, toque na frente, a bola acabou batendo errado na bola, ficou fácil lá pro goleiro Rian Vieira, que domina com tranquilidade, lá na sua meta, não tem ninguém para coçá-lo, vai sair pro jogo para o time do Bugre. Já foram 34 likes naquela brincadeira legal do Marcelo e você aí, Fábio, que pede para soltar o dedo. Vamos lá, galera, vamos bater 50 aí rapidinho. Vocês que estão chegando aí, são 150 aparelhos conectados, né? E o pessoal vai interagindo conosco aqui, Campinas. Daqui a pouco a gente dá outra passada, Fábio. E o Guarani vinha chegando lá com o Andrei, goleirão teve que sair, goleirão teve que curtir uma de zagueiro lá, ganhou escanteio o time do Bugre. Primeiro escanteio da partida, escanteio a favor do Guarani, lá pelo lado direito do seu ataque, vem o camisa 10, Andrei para a cobrança. O Andrei vai de pé trocado, você já sabe, pé trocado, o perigo aumenta lá pro Pim. Vai caprichar no cruzamento, capricha no cruzamento. Seria lá no segundo pau, o Léo Porfírio estava por lá, saiu do gol, o Marco fez a defesa, já puxou, rápido contra-ataque por aqui. Matheus, tentou o Matheus, teve o toque na frente, aqui estava impedido o ataque do time do Grêmio Prudente, não valia mais nada. Aquela ansiedade no Alisson, ele esperou, mas ele acabou se adiantando ali, o toque acabou saindo complicado ali do Ortega. Primeiro impedimento contra a equipe do Grêmio Prudente na marca dos quase 10 minutos de jogo. Fábio, e com 10 minutos de jogo, já passar uma parcial, temos 58% de bola rolando e 70-30 em posse de bola a favor do Guarani. O Guarani criou, além de ter criado as melhores chances, maior posse de bola também. Ficou caído o Mineiro, ficou reclamando, retomou lá o jogador que é o Matheus. Mas a bola foi retomada lá pelo meio, o toque foi feito pelo Mineiro, tentou na frente lá para o jogador que seria o Guilherme Batista, ficou reclamando, lateral para o time do Grêmio Prudente.
Relógio vai marcando na marca de 10 minutos passados. 10 minutos passados desse primeiro tempo. O jogo continua 0-0. Com este resultado, o Guarani vai se classificando para a próxima fase da competição. Dominando o Rian. O goleiro Marco, na verdade. Fez o passe aqui o Léo Porfírio. Time do Grêmio Prudente até com uma certa dificuldade em sair para o jogo, hein? E aproveitando, Fábio, já que está aí na telinha da TV Guarani, associe e mostre sua paixão pelo Guarani. Sócio campeão, é só escanear o QR Code que está aí na telinha, amigo, e vejam quais as vantagens que é se tornar sócio campeão, Fábio Amistaldi. Olha o toque lá do Pim na frente, o toque foi feito na tentativa com o Pim, na verdade, saiu fácil lá o goleiro Marco e fez a defesa. Saindo rápido lá com o jogador que é o André. O capitão soltando lá pela ponta esquerda. Time do Grêmio Prudente toca a bola lá com o jogador Matos. Acossado pelo André. Levantamento aqui na frente, cortou, bem colocado o jogador Matheus. A bola volta lá para o Matos, no campo de defesa. A bola voltou para ele. Chamando pelo meio, trabalhando, soltando, recebendo lá o Matheus. Camisa número 10, soltando aqui do lado direito para receber o lateral Antônio. Sai para o jogo, trabalha, ninguém o acosta, ele vai levando, levantamento bateu no Mineiro, a bola espirrou, vai tirar do jeito que deu a zaga por intermédio lá do jogador que era o Nicolas. Na frente aqui, voltou para o Mineiro na frente, bola ajeitada do Kevin, mais atrás aqui seria para o Léo Porfírio. E o Léo Porfírio acabou fazendo falta para cima do camisa 10, o Matheus do time do Grêmio Prudente. 2-2 em faltas, estamos chegando aos 12 minutos, 4 faltas até agora no total. Um bom número e agora o jogo é paralisado porque o Rian Vieira está sentindo lá na sua grande área. O departamento médico já entrou rapidamente, Fabio. E aproveitar, Fábio, a paralisação e para dar mais um salve aqui, mandar aquele abraço para a galera, para o Roberto, Vamos Bugrão, Enivaldo Milani, hoje sempre Guarani, até na base, Jardim das Oliveiras aqui em Campinas, José Edgar Machado, Dali Bugre, Vila Boa Vista também em Campinas, transmissão top, assistindo sempre Guarani. Ganha hoje e amanhã ganha também rumo à Série B. Grande abraço, sou de Campinas, bairro Jardim Márcia, e já deixei o like. O Oliveira, além do André Bueno para cima Bugre e o Davi de Oliveira Martins, bora Guarani. Rapaziada, tá chegando 165 aparelhos conectados, só falta 9. Só 9. Só 9 para 50? Ou para 100 já? Chega, vai, amo. Hã? Tá para 50 ou para 100? Para 50. Não, né? vamos para 100. A galera ainda tá meio tímida. Não, né? vamos para 100, vamos para cabeça, vamos para 100, hein, Fabio? Medo, Fábio. Senta o dedão no like sem medo. E o jogo vai ser reiniciado. Muito obrigado aí aos 168 aparelhos conectados. Campo de defesa, trabalha a bola o Antônio, solta a bola aqui para o jogador que é o Matheus, tenta o Matheus, que fitinha na cabeça, mete essa bola no meio lá, trabalha, vem o time do Grêmio Prudente, tentativa na frente, a batida para o gol foi feita, chegou lá o Matheus, camisa número 10, mas ele acabou marcando posição de impedimento do ataque do time do Grêmio Prudente, o árbitro, o assistente número 1. É, a primeira oportunidade aqui da equipe do Grêmio Prudente, pelo lado direito, uma belíssima triangulação. No momento do chute, o camisa 10 Ortega acabou escorregando e segue 0-0 aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Tiro de meta lá para o goleiro Rian Vieira, ele vai mandar o time para frente, evidentemente. O jogo continua 0-0 nessa tarde aqui na cidade de Campinas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Levantamento feito, à frente aqui o toque de cabeça foi feito lá pelo Alisson, na frente tentou, cortou a zaga do Guarani por intermédio lá do jogador que era o Nicolas, lado esquerdo aqui vai correr o Léo Porfírio, a bola saiu pela linha de fundo e nesse instante vai entrar em campo o departamento médico do time do Grêmio Prudente para ser atendido o seu jogador que está lá no campo de ataque, está lá caído, está sendo atendido nesse momento, vocês acompanham pelas imagens. E Fábio, aproveitar a galera que está com a gente no chat, mande seus coraçõezinhos também para saber para quem é sua torcida. O Bugre, verde e branco. E para o Grêmio Prudente, que cor que é? Vermelho e azul? Azul, né? Vermelho e azul. Um vermelho azul escuro aí, para a gente identificar as torcidas. Mande seu coração, Renato. O Carcará de Presidente Prudente, né, Marcelo? Além do Bugrão, o Índio, a galera aqui, né? As crias da tribo, tá por aqui hoje, aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Hoje não travou, né? É, não, hoje não. Outro dia travou, o Tico e o Teco deu uma enroscada, Fábio Mistaldi. Mas o jogo é bom. O jogo é movimentado, apesar da vantagem já de 3-0 no agregado para a equipe do Guarani. O jogo é movimentado, o jogo é corrido, né? O presidente ou o Grêmio Prudente não tem muito o que
fazer a não ser atacar, insistir em atacar. E o Guarani, além da inteligência, além do placar a seu favor, fazer essa bola rodar e quem sabe construir aí para chegar no primeiro gol da partida, Fábio. Levantamento feito à frente aqui para o Alisson, na frente dele, lá chegou o Vitor Gabriel pressionado do jeito que deu. Acabou ganhando o lateral o time do Guarani, vai para a bola o próprio Vitor Gabriel para a cobrança lá. Ele entregando pelo meio, tirou do jeito que deu lá Lucas Martins na frente, retomou lá dominando o jogador com falta marcada, jogador do time do Grêmio Prudente que estava por lá. Pelo lado esquerdo, jogador camisa número, camisa número 6, Richard, falta para cima dele, falta já cobrada. E na sequência agora, falta de ataque do time do Grêmio Prudente, jogador do Guarani ficou pedindo falta, está caído ainda o jogador do time do Guarani, ele marca falta no campo defensivo para o time de Campinas. O Guarani tinha acabado de cometer sua terceira falta, o Grêmio Prudente foi lá e deixou tudo igual de novo, 3-3 em faltas. Jogo continua parado nesse instante, lá já se levantou, tá tudo ok com o jogador do time do Guarani, não. O árbitro chamou lá o departamento médico para atender o jogador do time do Bugre. O choque foi um pouquinho mais forte ali do que o árbitro imaginava, o departamento médico já está em campo para atendimento ao seu jogador. Segue 0-0 aqui no Brinco e o Guarani vai garantindo a sua classificação para as quartas de final. Com esse resultado, a gente aguarda ainda a posição do Guarani, mas no máximo ele cai para a terceira posição. Ou fica em segundo ou fica em terceiro na classificação geral, caso classifique-se para as quartas de final, que já é uma excelente posição, Fábio. Muito bem, o jogador ainda continua lá, já se levantou, tá tudo ok. Me parece que era o Pim que foi atendido, o jogador lateral direito, jaqueta número 2, já se levantou, tá tudo ok. Vai ter o jogo, vai ter o seu reinício. Departamento médico está saindo nesse instante. Vamos lá, Renato. E lembrando, né, que a sequência da rodada, né, os jogos acontecendo também em outros lugares. Santos 0, Corinthians 0, Palmeiras 1, Referência 0, Ponte Preta 0, Ituano também 0. Esses são alguns resultados aí nesta tarde aqui na sexta-feira, dia 26 de setembro de 2025. Quando trabalha lá do lado esquerdo é o Wanderson. Quando vinha descendo aqui o time do Grêmio Prudente, a zaga do Guarani cortou. Teve o desvio lateral para o time do Grêmio Prudente, que insiste, timidamente é verdade, né? Maiores chances até agora do time do Guarani. Trabalhando a bola aqui, André, capitão do time. Parando, pressionado pelo Kevin para cima dele. Não pode vacilar com o Kevin não, é artilheiro. Marco, lá pelo meio, sai para o jogo, time do Grêmio Prudente. A bola tocada por aqui para o jogador Matheus. Matheus fez o passe para receber o Antônio. Rente a linha lateral do campo, vai para cima, cortou, bem colocado lá o Vitor Gabriel. A bola volta aqui outra vez para o Matheus, é o número 10. Sempre caindo pelo lado direito aqui. Mais atrás, no campo de defesa, para o capitão lá o André. Ainda ele domina Matheus, solta a bola lá do lado esquerdo, recebeu o Matos lá pelo meio. Outra vez a bola recuada no campo de defesa, recebendo lá o jogador André. André faz o levantamento lá do lado esquerdo, bola ajeitada. Quem já ajeitou foi o Wanderson, lado esquerdo. Tentativa foi feita por ele novamente, retomou o time do Grêmio Prudente. Lá pela ponta, o time do Grêmio Prudente desce, olha o cruzamento pelo meio, subiu, cortou, bem colocado a zaga por intermédio do Vitor Gabriel, complementou o pin de cabeça lá na frente, tentando sempre o jogo o time do Guarani. Sai para o jogo, trabalha pelo meio, ficou pedindo falta, o Mineiro fez o passe aqui da ponta esquerda, o Léo Porfírio tentou na frente aqui, só que na frente dele veio a zaga para cortar do time do Grêmio Prudente, tentando sair aqui, quando o árbitro pegou uma falta do Vitor Gabriel para cima do jogador do time do Grêmio Prudente que tentava sair aqui pelo seu campo de defesa. A torcida não gostou muito não, Fábio. Teve um princípio de reclamação ali, mas nem os jogadores do Guarani reclamaram, então a torcida entendeu. E agora mais uma falta do Guarani, a quinta na partida. Trabalhando a bola aqui, o time do Grêmio Prudente, o jogador tomou uma aguinha lá, o Matheus, número 10. A bola fica com o André. Ainda vai o André, curtindo, vai pelo meio, falta para cima dele, levou vantagem para cima lá do Kevin, o Kevin fez falta para cima dele. E a falta por trás, levou o cartãozinho amarelo, o segundo cartão amarelo do Kevin na fase de mata-mata, o primeiro cartão da partida e é contra o Guarani. E o árbitro entendeu como uma falta tática, né? Uma falta que
o jogador levava a vantagem, né? Tinha um ataque promissor, cartão amarelo aplicado para o número 8 do Guarani e, diga-se de passagem, bem aplicado para o Lucas Martins, Fábio. Muito bem. Foi pro Kevin. Foi pro Kevin. O camisa 9. Pelo menos quem estava na jogada era o Kevin que fez a falta, né? Muito bem. Falta lá que vai ser cobrada pelo jogador Alisson, é o número 19. Para o time do Grêmio Prudente. Vai de perna esquerda, pelo jeito. O Rian, preocupado, vai o camisa 19. Vai de perninha esquerda. Olha o levantamento lá, corta a zaga do time do Guarani. Tentou o Matheus, a bola volta na área do time do Guarani. Ela tá viva, o toque de cabeça foi feito à frente, lá fez a proteção. O Mineiro saiu, o Rian Vieira com tranquilidade fez a defesa. Ficou aquele bumba meu boi dentro da grande área do Guarani. Bate, rebate, desvio de cabeça do jogador do Grêmio Prudente. O Rian se antecipou, fez firme a defesa. 0-0, continua aqui no Brinco de Ouro. E confirmando, camiseta 9, Kevin, o cartão amarelo. Léo Porfírio, tem habilidade, a gente conhece, vai pra cima no cruzamento, ganhou escanteio porque o último toque foi do lateral Antônio. Fez o salseiro aqui pelo lado esquerdo, fez o corte. No momento do cruzamento, a zaga da equipe do Grêmio Prudente conseguiu se recuperar, bloqueou e ganha o segundo escanteio na partida da equipe do Guarani, agora o primeiro pelo lado esquerdo. E o Pim vai com toda a velocidade lá, hein, Fabio? O Pim tá na dele, tá na boa, apesar do Grêmio Prudente ser uma equipe que precisa da vitória, até aqui o Guarani, podemos dizer que tá até sobrando no jogo. Pim, o lateral direito, ajeita, como já disse o Marcelo, claro, não tem pressa nenhuma. Pim vai para a cobrança, escanteio, na marca de 22, quase 22 minutos redondos esse primeiro tempo, mas o jogo continua 0-0, fase de oitavas do Campeonato Paulista Sub-20, Guarani vai se classificando, Pim vai para a bola, levantou essa bola lá no segundo pau, quem sobe o toque de cabeça, gol do Guarani, abrindo o marcador na marca de 22 minutos de partida. O levantamento, a cobrança do escanteio lá no segundo pau, subiu de cabeça, Kevin testou de cabeça. Ele vibra, ele curte o seu momento, Kevin. Camisa número 9, abrindo o marcador para o time do Guarani. Agora no placar agregado, 4 para o Guarani, 0 para o time do Grêmio Prudente. Carimba, Renato. Carimba, Mistaldi, pode carimbar. Se está no barbante, está no placar, 1-0 para o Bugrão. Agora 1 para o Guarani, 0 para o Grêmio Prudente, Marcelo Gobet. E o Kevin marca o seu 7º gol na competição. E só mostra como estava amadurecendo o gol da equipe do Guarani. Na bola parada também vale, também é gol. 1-0, 4-0 no agregado, vai dificultando muito a situação do Grêmio Prudente. Guarani joga com tranquilidade, e agora mais ainda, né? E o árbitro pegou falta lá. Falta para cima do jogador camisa número 10, o jogador Matheus. Lá, falta já cobrada inclusive. O time do Grêmio Prudente luta, recebendo aqui o Wanderson. Lado direito para receber o Hugo Rocha. É o número 11, Hugo Rocha. Wanderson pintou cruzamento. Vai fazer a proteção. A zaga, porque o último toque foi do próprio Hugo Rocha. Apenas tiro de meta para o Rian Vieira. A equipe do Guarani tem que ter calma, né? A gente viu agora um carrinho aqui no meio de campo. Confundir a muita vontade, né? A equipe tem que se garantir. Praticamente vai garantindo a sua classificação para as quartas de final. O elenco tem que estar todo à disposição para o técnico Jairo Blumer. Dominando por lá, Lucas Martins pelo meio, tocou na bola, o Batista lá do lado direito, na frente Lucas Martins, corta a zaga, vai tentar o Guilherme Batista retomar pelo time do Guarani, mas a bola fica no campo de defesa lá pelo time do Grêmio Prudente, a bola recua lá para o Marco. Levantamento à frente, bola foi retomada pelo Mineiro. Vem descendo o time do Guarani, o Guilherme Batista estava por lá na sequência, o árbitro pegou uma falta de ataque quando tentava sair o time do Grêmio Prudente, a falta foi do Lucas Martins. Mais uma falta do Guarani, a 8ª na partida contra as 3 do Grêmio Prudente. O time do Grêmio Prudente vai para cima, 24 minutos, tem muito jogo pela frente ainda. Trabalhando o André. Na cavadinha, levantamento à frente, cortou a zaga por intermédio lá do jogador que é o Nicolas. A bola fica pelo meio, o Guilherme Batista brigou.
Tenta o Guilherme Batista, mas quem retomou lá foi o Matos. Camisa número 4, as costas, vai levando, marcado pelo Lucas Martins. Matos se enrolou com a bola. E ele marcou falta. O árbitro, os jogadores do Guarani reclamaram, mas o árbitro apontou falta para o time do Grêmio Prudente, que perde por 1-0. Já cobrou. É o jogo que você acompanha pela TV Guarani. TV Guarani, aqui você acompanha as emoções do Alviverde de Campinas, bonito na praça. Léo Porfírio, lado esquerdo, cortou lá o Kevin. Léo Porfírio vai pra cima, trabalha no meio, recebeu o Mineiro. Com liberdade, lado esquerdo, Léo Porfírio. O árbitro mandou seguir e a galera ficou na pilha aqui, Renato. E essa poderia marcar, Fábio. Poderia marcar. O jogador do Grêmio Prudente só vai no corpo do jogador do Guarani. Falta, e o primeiro equívoco do Leonardo, falta claríssima não marcada a favor do Guarani. Tá aí a opinião do Renato. O pessoal, então, chiou com razão aqui. Lado esquerdo, time do Grêmio Prudente, trabalhando o Matos. Lá pelo lado esquerdo para receber o Richard. Richard lá, trabalhando pelo meio, na frente. Tentou lá, quando tentava o jogador jaqueta 18, Pedro Alves foi desarmado, recuperou o time do Guarani, da bola recuada do campo de defesa é o Matheus. Matheus pressionado, não tem para quem passar o Rian, pressionado também. Com liberdade fez o passe aqui na intenção do Léo Porfírio, que reclamou com ele. Ele falou, poxa vida, eu tava longe aqui, se mandou a bola pela linha de lado. E aproveitando, Fábio, para você que ainda não se tornou sócio campeão, mostre sua paixão pelo Guarani, escaneie aí a câmera do seu celular e aproveite todos os benefícios de se tornar sócio campeão. É agora, Fábio, é o momento. O Guarani que está na briga aí pelo acesso na Série C para a Série B, venha com o Bugrão, venha ser sócio campeão. E pintou mais um cartão amarelo lá, Marcelo. Pintou o cartão amarelo ali pro jogador do Grêmio Prudente. É o Groto, me parece. O camisa 13, o Groto. O primeiro cartão da equipe do Grêmio Prudente, o segundo na partida. E o Groto recebe o seu primeiro cartão amarelo nessa fase da competição. E bem aplicado, Fábio, bem aplicado. Mais uma falta tática, né? Aquela falta para impedir a progressão do seu adversário. Bem aplicado. Vai bem o árbitro, viu? Leonardo Delfim de Abreu Lima, 31 anos, o árbitro vai bem, tranquilo. É um jogo quando está assim, previamente definido, é perigoso, né? Às vezes a gente é difícil entender a cabeça dos jogadores, de repente vem numa intensidade mais forte. O Grêmio Prudente faz poucas faltas até então, mas isso também por um bom controle do árbitro até aqui. Levantamento à frente aqui, o toque de cabeça feito pelo Matheus, tentou na frente lá, o jogador que era o Hugo Rocha, a bola voltou por aqui, vai trabalhando o Matheus, desce o Matheus, ainda ele, o camisa número 10, sambou para cima da zaga do time do Guarani, toque pelo meio, o Mineiro tenta retomar pelo time do Guarani, o toque é feito, passe foi feito pelo jogador, a bola voltou para o Matheus, bom toque na frente, pintou, olha o Grêmio Prudente chegando a batida e o gol! Gol do Grêmio Prudente. Empatando o jogo aqui do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Você reviu pelas imagens. Aí você acompanhando. O Rian saiu, o toque foi feito. Toque lá do jogador camisa número 7, o Wanderson. Wanderson deixa tudo igual. Um para o time do Guarani, um para o Grêmio Prudente. Carimba, né, Renato? Carimba, uma bela jogada pela direita, uma triangulação, chegou no fundo, açucarada, só empurrou para dentro. O primeiro gol de empate do Carcará de Presidente Prudente. Agora um para o Guarani, um também para o Grêmio Prudente. E o Wanderson marca o seu primeiro gol na competição, num momento importante. A defesa do Guarani só ficou olhando. Uma bela troca de passes daqui do Grêmio Prudente, deixando tudo igual aqui no Brinco de Ouro. E, Fábio, aproveitar falando um pouquinho do jogo, né? Quase 29 minutos de um bom primeiro tempo. Um jogo de poucas faltas. O Grêmio Prudente sabe que a parada não é fácil. A parada é difícil. O Guarani, mesmo com as modificações, e o Marcelo pode até confirmar isso, bastante modificado em relação ao último jogo, mas nem por isso está deixando de jogar, de competir, tanto que abriu o placar e o Grêmio Prudente vai buscando, às vezes até de forma desordenada, até às vezes no desespero, mas conseguiu o gol de empate. O jogo é bom, o jogo é agradável de se assistir, é uma boa partida de futebol e nada definido em relação ao placar, Fábio. Olha o toque na frente, o Grêmio Prudente
começa a gostar do jogo. A tentativa foi lá com o Hugo Rocha, claro, o Grêmio Prudente animado com o gol de empate, mas saiu lá, o Rian Vieira fez a defesa. A equipe do Guarani baixou o seu ritmo, a sua intensidade, e o Jairo Blumer não gostou nada disso. E com isso, justamente como você falou, Fábio, a equipe do Grêmio Prudente vai gostando do jogo, vai vindo para cima, já achou seu gol de empate e tem a esperança continua firme aqui no Brinco de Ouro. E aproveitar, Fábio, dar aquele abraço para a galera que está aqui, o coraçãozinho verde bastante forte, André Bueno, né, o Pedro Henrique, coraçãozinho, torcendo aqui para o Grêmio Prudente, além da Eliana, o Rafael Visotto, também o Antônio Silveira, o Walter Ramos, a galera está chegando aqui, 190 aparelhos conectados, vamos ver, 70 curtidas até aqui, nosso muito obrigado a cada um de vocês. E olha o Grêmio Prudente, vinha chegando lá com o Pedro Alves, foi desarmado, o Vitor Gabriel cortou, levantamento para o Kevin, cortou de cabeça lá o Andrei. A bola volta por aqui, na tentativa aqui, cortou, bem colocado o Antônio, a bola ia sair, passou pelo jogador lá, Hugo Rocha, brigando com ele, Lucas Martins, ganhou Lucas Martins. Tem que colocar essa bola no chão, tem que ter tranquilidade agora. Se bem que o Guarani tem gordura no jogo ainda. Bola fica lá com o Matheus, que recua lá para o goleiro Rian. Rian outra vez lá para o Matheus. Campo de defesa, ninguém o acossa, solta para o Pim pelo lado direito. Levantamento à frente lá para o Andrei, vai correr, só que na frente dele vai chegar lá o Matos. Domina com tranquilidade, recua lá para o goleiro Marco. Pressionado, o Andrei acredita, trocando figurinhas, o Marco lá do lado esquerdo com o Matos. Saindo lá pelo meio, trabalhando o Groto. Groto pelo meio, o Matheus, é o número 10, trabalhando, recebe por lá. Levantamento na cavadinha do lado esquerdo. O time do Grêmio Prudente vai para cima, trabalha. Fez o gol, bola lá com o Matheus, vai o Matheus parando, prendendo, fez o giro para cima do Kevin, ainda ele tenta lá pelo meio, bola trabalhada, lá o time do... vem trabalhando lado esquerdo na bola recuada, vem outra vez o time do Grêmio Prudente, a bola trabalhada aqui para o André, o capitão do time. Ele domina, trabalha, escapuliu da marcação, toca pelo meio, o Groto recebe lá pelo meio, o jogador número 10, o Matheus, tenta o Matheus, trabalha na canhotinha. Ele não tem para quem passar, fez o passe, tenta ainda, a bola foi trabalhada mais atrás, outra vez o Matheus recebeu lá do jogador que era o... levantamento foi feito à frente, cortou a zaga do time do Guarani, quando tentava o Wanderson por lá, jogador camisa número 7, o autor do gol, o Wanderson fica reclamando, e o árbitro marca escanteio para o time do Grêmio Prudente. E difícil, né, Fábio? Muito difícil a distância aqui, pelo ângulo que temos, pelas imagens que temos, mas a reclamação foi muito forte, muito assintosa por parte da equipe do Grêmio Prudente, mas por conta de não ser claro as imagens, fica a decisão da arbitragem, siga na pelota, 1-1. Escanteio para o Grêmio Prudente, que começa a crescer no jogo, olha o cruzamento, toque foi feito, é o Matos que domina, quando fechava por lá o lateral esquerdo, o Vitor Gabriel, para cima dele, mais último toque do jogador do Grêmio Prudente, assim entendeu o árbitro, o tiro de meta para o Rian Vieira. E o Grêmio Prudente vai chegando, a equipe do Guarani não consegue reanimar na partida, tem que acordar. Tem o placar agregado a seu favor, mas no futebol a gente já viu muita coisa acontecer, Fábio. A equipe do Guarani precisa acordar de novo para o jogo. Wanderson, lado esquerdo, olha lá, trabalhando a bola o time do Grêmio Prudente. Retomou, tentou retomar, Guilherme Batista para o time do Guarani, foi desarmado na bola, o time do Grêmio Prudente trabalha, lá do lado esquerdo. Olha o cruzamento, tentou o Pim por lá, o Pim do jeito que deu na perna esquerda, cortou. A bola passou pelo Groto, tentativa foi com o Kevin. Voltou Guilherme Batista, Kevin, no meio Andrei, Kevin, olha o contra-ataque. Léo Porfírio, vamos caprichar, Léo Porfírio, tem condição, vai partir para cima, puxou, vai bater, voltou para ele. Lado esquerdo, o Mineiro na velocidade, protege bem, tentou a finta, rasgou do jeito que deu o zagueirão André. E a gente vê essa mudança no ritmo da partida, Fábio, até pela posse de bola. O Guarani agora, 51-49, a equipe do Grêmio Prudente vai igualando o jogo. E, Fábio, só para fazer um comentário em cima do possível pênalti a favor da equipe do Grêmio Prudente, a impressão, a distância, pelo replay, de que a bola toca no braço do jogador do Guarani, mas de forma involuntária. Não há ação de bloqueio, não há ação de ampliação de espaço, é um movimento natural, por força da jogada, né? E não tem como ele disputar a jogada com os braços para trás, né? Então, por isso, siga lá a pelota, nada a marcar, segue 1-1 aqui no grande Brinco de Ouro da Princesa. Exatamente. Rian Vieira, jogo 1-1.
Lá pelo meio, Lucas Martins. Adiantou um pouquinho o Lucas Martins, quase que o Wanderson toma dele. No meio o Mineiro, agora deu certo. Tá em linha a zaga do time do Grêmio Prudente, hein? Mineiro, bom passe na ponta pro Guilherme Batista, não vai chegar nessa bola nunca, apenas tiro de meta pro goleiro Marco. Essa mãe acabou saindo muito forte, Fábio. Não deu lá pro jogador do Guarani lá pelo lado direito, direto pela linha de fundo, tiro de meta. Vem a equipe do Grêmio Prudente buscando vir aqui no Brinco de Ouro. E eu quero aproveitar e mandar um abraço para o meu parceiro, meu irmão, meu amigo de arbitragem, né, Denival Pereira. Muito boa a transmissão, ele tá falando aqui, Fábio. E disse, meu amigo Renato, tamo junto, meu parceiro. Obrigado, esse feedback para nós é importantíssimo. Um abraço para ele. Olha o Matheus aqui. Com liberdade aqui do lado direito, vinha com liberdade porque retomou lá o Vitor Gabriel. Só que a bola bateu lá no Antônio, voltou para o Matheus que escorregou. Aliás, é a segunda vez que ele escorrega. Retomou o Andrei pelo meio, Kevin tentou a jogada individual na frente, bom toque, está impedido, deu para ver daqui, apesar do passe do Kevin ser um passe bonito no meio da zaga, estava completamente impedido o camisa 11 do time do Guarani. E a torcida reclamou porque o passe aqui naquele primeiro momento não era para o Kevin, era justamente para o Guilherme Batista, que ali estava em posição legal. Ia ficar cara a cara com o goleiro Marco, mas aí o Kevin resolveu parar a bola antes, aí complicou todo o ataque do Guarani. Antônio domina no campo defensivo para o jogador que é o André. André trabalhando, Léo Matos, é o número 4. Vai levando, tem o Richard do lado dele, ele prefere o passe da cavadinha Wanderson, autor do gol, é perigoso. Brigou, ganhou no pé de ferro, o árbitro marcou um toque. Ele marcou, me parece, uma posição de toque. E o jogador, o Wanderson, não gosta, posse de bola para o time do Guarani. Aí é diferente da defesa, né, Fábio? Mesmo que de voluntário, e se na sequência da jogada ele dá sequência, mesmo tocando no seu braço, e foi o que aconteceu, tem que se marcar a falta bem marcada. E vai bem, seu Leonardo Delfino, o árbitro da partida. Recebendo por lá é o Matheus, recebeu o passe do Nicolas. Ele rifou a bola, lá na ponta direita, furou o Matos. Olha o Guarani descendo, é o Pim pela ponta, invadiu, dominou pelo meio pro Kevin, cortou bem colocado o zagueirão Andrei, mas retomou o time do Guarani com falta, o árbitro marca a falta para a representação do time do Grêmio Prudente. Bateu no braço ali do jogador, no momento do domínio, o braço estava ampliando o espaço corporal, bateu nela e veio o Grêmio Prudente, Fabio. Cortou bem colocado, defesa por intermédio do Matheus. Mas a bola não chegou a sair, posse de bola para o Grêmio Prudente, é o Matos. Trabalhando por aqui o André. É no campo de defesa, tem o Antônio do lado dele se quiser. O Kevin enxuriçando lá a vida dele, é o Matos. Toque na frente, desvio foi feito, olha o time do Grêmio Prudente chegando. Matheus, é o Matheus que domina, tem o Antônio do lado direito, prefere a jogada individual, levou vantagem na primeira, cortou Vitor Gabriel, tocou lá no Mineiro, bola voltou aqui, ficou pro André. Levantamento lá na frente, tem condição, bola ajeitada, corta a zaga do Guarani, deu sorte, vai puxar o contra-ataque, Lucas Martins, lado esquerdo, Léo Porfírio, evitou a saída, tem velocidade, sempre caindo aqui pelo lado esquerdo. Recua a bola, outra vez é o Mineiro. Mineiro do meio, Lucas Martins, fez o toque, era o Andrei que tocou na bola. Voltou para o Mineiro. Camisa número 5 para o Andrei, cortou o Matos e a sobra de bola do time do Grêmio Prudente com o Wanderson. Se mexe bem esse Wanderson. Ora está no campo de ataque, ora está no campo de defesa. Richard. Ainda ele dominando, voltando no campo de defesa o time do Grêmio Prudente. No placar agregado 4-1 para o time de Campinas. Antônio. Outra vez o Matheus, o que joga com a fitinha na cabeça, o camisa número 10. Tem o Groto mais atrás, mas ele prefere virar a jogada. Lá pela ponta esquerda para o jogador que é o Richard. É o número 62 e as costas. Lá pelo meio é o Groto, que recebe, já tem cartão. Lado esquerdo, time do Grêmio Prudente, toca a bola, Wanderson recebe por lá. Tá com moral no jogo, levantamento quando fechava por lá o jogador número 18, Pedro Alves, cortou a zaga do time do Guarani, vai chegando o time do Grêmio Prudente na marca de 39 minutos de partida desse primeiro tempo. Olha o Grêmio Prudente, vem pra cima, o time do Guarani se fecha, se retrai, Matheus na frente, cortou a zaga do time do Guarani, sobra de bola do Kevin, vamos caprichar nesse contra-ataque, na cavadinha, Léo Porfírio, lado esquerdo, vamos ver se vai chegar nessa bola, chegou. Só que o Antônio para cima dele. Recua mais a jogada. Recebe Vitor Gabriel. Vai o Vitor Gabriel, Léo Porfírio transando jogada aqui pelo lado esquerdo. Vem a patota do time do Bugre. Mais atrás aqui para o camisa número 4, que é o Nicolas. Nicolas, Matheus.
Vai recomeçar tudo de novo. Lá do lado direito é o Pim. Número 2. O time do Guarani não tem pressa nenhuma. Com esse resultado vai se classificando. Matheus. É o Nicolas. É o da chuteirinha azul. Não tem para quem passar. Ele vai recuar lá para o goleiro Rian Vieira na marca de 40 minutos de partida. O Rian pressionado lá, rifou essa bola aqui para ninguém. Inclusive fica reclamando lá o número 7, o Léo Porfírio. Mas era justamente isso que o técnico da equipe do Grêmio Prudente queria, a pressão para cima. Deixou tocar muito fácil aqui no meio de campo, ninguém pressionava. A hora que recuou, aí sim, subiu a sua linha de marcação, dificultando a saída de bola do Guarani. O Rian teve que rifar essa bola e volta a posse de bola para o Grêmio Prudente, que busca o seu segundo gol. Matos na frente, cortou, bem colocado lá o jogador que era o Lucas Martins, a bola voltou, ficou lá pro Hugo Rocha, tenta, foi desarmado novamente, quem fica com essa sobra é o Lucas Martins. Lá na ponta pro Kevin, rente à linha lateral do campo, prende a bola, segura a bola, o time do Guarani não tem pressa, rente à linha lateral do gramado, Kevin curte uma de ponteiro direito, protege bem a bola, ganha tempo, esse que o Guarani quer, na bola recuada pro Lucas Martins. Lucas Martins não tem para quem passar, ele prefere, vai recuar lá pro Nicolas. É o camisa número 4 do time do Bugre, saindo o Vitor Gabriel. Vitor Gabriel procurando o Léo Porfírio, tem habilidade, vai para cima, não houve nada, mas o árbitro entendeu que foi falta. Falta para cima dele, quando tentava puxar o contra-ataque pelo lado esquerdo, camisa número 7 do time do Bugre, que fica sentindo. E aproveitar, Fábio, para a galera se ligar aí, quem ainda não se associou ao sócio campeão, mostre sua paixão pelo Bugrão e se associe, não perca tempo. Além de Guarani 1, Grêmio Prudente 1, temos também Palmeiras 1, referência 0, jogo de ida 2-0 para a equipe do Palmeiras. Red Bull Bragantino 1, Botafogo 1, jogo de ida 2-0 para o Botafogo. Né? Lá em São Bernardo, o São Bernardo vai vencendo por 1-0 a equipe do União Suzano. Jogo de ida 1-0 para o União Suzano. Ituano 0, Ponte 0, jogo de ida 1-1. Ibrachina 0, Ferroviária também 0. E na ida 0-0. E o clássico Santos 0, Corinthians 1. O jogo de ida foi 0-0. E logo mais às 17 horas, São Paulo e Oeste. Esses os jogos das oitavas de finais do Campeonato Paulista Sub-20, Marcelo Gobet e Fábio Amistaldo. Exatamente, quase todos os jogos às 15 horas, com exceção do jogo entre São Paulo e Oeste. Tocou na bola o Matheus, procurando do lado direito o Andrei, lado direito o Pim, no meio, outra vez vai correr o Andrei, vai carregando o camisa número 10, brigou, o Kevin vai tentar retomar, retomou o Andrei, boa bola pelo meio, o Andrei bateu e a defesa sensacional do goleiro Marco. Num baita de um reflexo, mandou essa bola para escanteio mais uma vez. Chega o time do Guarani e o pessoal aqui gostou. Bela troca de passes agora no meio. Chegou o Andrei, cara a cara, enfiou a bomba. O Marco fez o que deu, defendeu, mandou essa bola para a linha de fundo. É o terceiro escanteio a favor da equipe do Guarani e o segundo pelo lado direito. Até o Cauã falou aqui, né, nosso diretor de imagens, falou o seguinte: que defesaça do goleiro, e que defesa, Fábio, evitando o que seria o segundo gol da equipe do Guarani. O Marco fez uma baita defesa. Vitor Gabriel, cruzamento foi feito, vai tentar o Léo Porfírio na sobra. Vai tentar brigar, o Léo Porfírio ficou pedindo falta, o árbitro deu falta, mais uma falta desta feita lá pela ponta direita, mais uma falta para cima do camisa 7 do time do Guarani, chance para o time do Bugre. A sétima falta cometida pelo Grêmio Prudente, são 17 na partida, a falta lá pelo lado direito do ataque do Guarani, vem o Andrei para a cobrança, ajeita com muito carinho, o Pim também está indo lá, o Andrei já deixou para o Pim, vem lançamento na área, segue 1-1 aqui no Brinco de Ouro. Preocupação lá do goleiro Marco, que fez uma linda defesa agora há pouco. Estamos caminhando já na marca dos 44 minutos redondos. Daqui a pouquinho vamos ver quantos minutos vai dar de acréscimo nesse primeiro tempo árbitro da partida. Pim, 3 minutos, vamos lá, vamos apostar. Pim, olha o cruzamento direto na mão do goleiro Marco, estava firme e fez a defesa. E aqui o Antônio descendo pelo time do Grêmio Prudente, o Marco na frente, vai brigar, tentou o jogador, o jogador do 18, o jogador Pedro Alves, cortou a zaga do time do Guarani, deu certo, lá Léo Porfírio, dominou, pode partir pra cima, tem condição, tem habilidade, parou demais, fez o passe lá pro Guilherme Batista, bateu de novo, o Marco defendeu e vai sobrar de novo pro Guilherme Batista e ganhou lateral, não tem pressa nenhuma, camisa 11 do time do Guarani. Mas ele esperou o time certo pra tocar pro Guilherme Batista, Fábio, no primeiro
momento o Guilherme estava adiantado, no que ele segurou, o Guilherme ficou na posição legal, recebeu e belo chute cruzado. Olha o Guarani descendo de novo, tentou o pin, voltou, o Guilherme Batista, cruzamento, teve o desvio. E mais 4 minutos, vamos até os 49 minutos, escanteio para o time do Guarani. Mais 4 de acréscimo e o quarto escanteio a favor da equipe do Guarani. O segundo lá pelo lado direito, vem Andrei para a cobrança. Caminha lá o Andrei, não tem pressa alguma o Andrei. 45 minutos de partida, vamos até, repito, aos 49. Andrei vai para a cobrança, chance para o time do Guarani nesse finalzinho do primeiro tempo. Guarani vai se classificando, o Andrei vai para a cobrança, uma confusão tremenda na grande área lá, um bolo danado, o árbitro chama atenção. Tá conversando com alguém, o Kevin tá saindo de lá, falou alguma coisa, aproveita para tomar uma aguinha, o camisa 9 do time do Guarani, autor do gol até agora do time do Bugre, escanteio que vai ser cobrado pelo Andrei, vejamos Andrei. Perna canhota, vai viajar essa bola, levantamento feito lá no bolo, quase um gol olímpico, marco de novo. Léo Porfírio vai para cima, rente à linha lateral, claro, ganhou lateral o time do Guarani. Estava pressionado aqui no cantinho, foi esperto, jogou a bola para cima do jogador do Grêmio Prudente e ganha a lateral. Vem o camisa 6, Vitor Gabriel para a cobrança. Vitor Gabriel, vejamos se ele vai mandar essa bola para a grande área. Talvez uma jogada ensaiada, é isso que ele vai fazer. Tem o Mineiro na frente dele lá. Tem o Mineiro, tem o Léo Porfírio, preferiu o Mineiro. Tentou o Mineiro, protege bem a bola, 2 em cima dele. De quem foi esse último toque, briga o Mineiro. O árbitro aponta apenas tiro de meta para o goleiro Marco, que evidentemente tem pressa. E aí, os jogadores do Guarani não gostaram, porque eles entendem que o último toque, a bola já havia saído num lance anterior e a bola seria para o Guarani. Mas o árbitro deu sequência na partida, segue 1-1. Groto, Antônio. Domina do lado direito aqui. Vai trabalhando, luta com dignidade. Trabalhando por aqui o Matheus. O time do Grêmio Prudente luta com dignidade. Vai trabalhando o Matheus. Rente à linha lateral do campo. Tenta, adiantou demais. Vejamos se essa bola saiu. Ele acreditou e ganhou escanteio. O Vitor Gabriel acabou metendo a bola pela linha de fundo. No primeiro momento, o Ortega que o Matheus acabou adiantando a bola, mas conseguiu fazer o cruzamento e ganha escanteio. O segundo do Grêmio Prudente, o primeiro aqui pelo lado direito. Vai para a bola, vejamos, é o camisa 19, o Alisson. 19 vai para a cobrança, vai de perna esquerda. Alisson. Vai de perna canhota. Finalzinho já nos acréscimos, olha o cruzamento, cortou a zaga do time do Guarani do jeito que deu, se perdeu linha de lado na marca de 47 minutos, menos de 1 minuto e meio para acabar. Vai para a cobrança de novo lá o Alisson, vai levantar essa bola, ele tem pressa, levantamento lá no bolo, cortou a zaga, vai tentar lá o Lucas Martins, toque de cabeça feito pelo Guilherme Batista, lá do esquerdo o Groto, meteu essa bola na frente, a batida pro gol foi feita, bateu no jogador do time do Guarani, o Nicolas. Bateu, na verdade, no Matheus. Ganha escanteio o time do Grêmio Prudente. Nesse finalzinho, acredita o time de Prudente. Pressiona, vem pra cima. O Guarani acuado nesse momento. Nas cordas, nesse finalzinho de primeiro tempo, Fabio. Deixou lá pro Matheus. Vai de perninha direita, vai bater fechado. Preocupação lá do Rian Vieira. Olha o cruzamento, ela viaja. O toque de cabeça da zaga. Olha o contra-ataque do Léo Porfírio. Prende o Léo Porfírio, trabalha ainda ele no campo de defesa, perdeu um pouco tempo, vai caminhando, tem do lado esquerdo o Vitor Gabriel no passe à frente, saiu do gol o goleiro Marco, fez a defesa, não ia chegar nessa bola. Tempo vai passando, vai apitar, o árbitro apita. Apita, ponta ao centro do campo, o árbitro da partida, o senhor Leonardo Delfino. De até aqui. 1 para o time do Guarani, gol assinalado pelo atacante Kevin, número 9. 1 também pelo time do Grêmio Prudente, gol assinalado pelo jogador número 7, o jogador Wanderson. Com este resultado do placar agregado, 4 para o time do Guarani, 1 para o time do Grêmio Prudente. Com esse resultado, o time do Guarani vai avançando para a próxima fase da competição. Vamos fazer o seguinte, vamos tomar uma aguinha e daqui a pouco a gente volta com estatísticas, tudo que você tem direito e também as emoções da etapa de complemento. TV Guarani, aqui você acompanha as informações e a emoção do Alviverde da cidade de Campinas.
Voltamos aqui do Brinco de Ouro da Princesa, quando nesse instante as duas equipes já estão voltando, apenas uma correção. O número 10 do time do Grêmio Prudente é o jogador Ortega. Tinha falado o Matheus, fazendo aqui uma correção, é o jogador Ortega. Vamos então de imediato com as estatísticas daquilo que aconteceu no primeiro tempo. Na telinha da TV Guarani, a equipe do Guarani, 5 chutes, 3 na direção do gol, cometeu 10 faltas, 4 escanteios a seu favor, 2 impedimentos assinalados contra, 53% de posse de bola e uma advertência para o camisa 9, o Kevin. Pelo Grêmio Prudente, foram 2 chutes, 1 na direção do gol, cometeu 7 faltas, 3 escanteios a seu favor, 1 impedimento assinalado contra, 47% de posse de bola. Uma advertência para o camisa 13, o Groto. Os gols, pelo lado do Guarani, Kevin na marca dos 22 minutos. Pelo Grêmio Prudente, o camisa número 7, Wanderson, na marca dos 28 minutos. Estes foram os números desta... e claro, né? Em 49 minutos, 52% de bola rolando, Fabio. Muito bem, portanto, um cartão para cada lado e um jogo tranquilo para o Guarani. Eu vou pedir a palhinha aqui do Renato Canadinho para ele falar o que ele viu deste primeiro tempo de jogo. É um bom jogo de futebol, apesar de toda a dificuldade da equipe do Grêmio Prudente, sabendo, né, Fábio, depois do primeiro jogo 3-0 dentro de casa, que não seria fácil. O Guarani também impôs o seu ritmo, fez prevalecer o mando de campo e tem que fazer, tem que ser dessa forma, né? E o jogo foi movimentado, um jogo bastante igual, né? Já visto o placar, os números, né? Então, lógico que a vida do Grêmio Prudente não é fácil, né? E também o Guarani não vai deixar que se torne fácil. Essa é a grande verdade, né? Agora, que o placar está indefinido, tá, mas a classificação está mais do que assegurada, a não ser que aconteça algo muito, mas muito fora da curva. Tudo bem que o futebol, em alguns momentos, ele apresenta algumas novidades, mas é quase que impossível isso, com muito respeito à equipe do Grêmio Prudente, e isso é óbvio, né? Mas o Guarani tem tudo aí para avançar, basta manter a seriedade, não pode dar espaço, tem que manter a seriedade, continuar fazendo a bola correr, continuar jogando de forma vertical, para poder de repente aí fazer o segundo gol e de fato carimbar a vaga à próxima fase, Fábio. E tem uma substituição no Grêmio Prudente, a gente já vai confirmar para os amigos de casa, tá entrando o camisa 8, o Murilo, para a saída do camisa 15, é isso? 15, isso. É o Groto. O camisa 15, o Groto. É. Isso. Portanto, aí, a primeira substituição da partida feita nesse intervalo. E a bola está rolando neste segundo tempo, mais 45 minutos de emoção. Quando vem descendo lá o jogador Hugo Rocha, lá pela ponta direita. Cruzamento foi feito, cortou, bem colocado o Vitor Gabriel, com tranquilidade. Vai trabalhando lá pelo lado esquerdo. Trabalha a bola ficando lá com o Kevin. Kevin fez o passe na ponta esquerda, é o time do Guarani que desce lá pela ponta. Canhota, cruzamento foi feito pelo meio, afasta a zaga, sobra de bola ficando lá para o jogador Ortega, que domina, tira do jeito que deu. Levantamento feito à frente aqui, fez a proteção lá, o recuo feito pelo jogador Matheus e saiu do gol. O goleiro Rian Vieira fez a defesa. São os primeiros movimentos dessa etapa de complemento. O jogo continua 1-1. O levantamento feito à frente aqui, o Kevin passou por ele, sobra de bola, ficando lá para o André, na frente, levantamento foi feito, lá o Murilo tentou, cortou, Lucas Martins, lado esquerdo, Léo Porfírio, Lucas Martins tem condição, vamos ver se ele vai chegar nessa bola, vai chegar sim, olha o cruzamento, passou pelo Guilherme Batista, vai cair do lado direito aqui, a bola vai se perder, pela linha de lado quando fechava o Andrei. O cruzamento acabou saindo muito forte, né, Fabio? Ninguém do Guarani pôde chegar, nem para completar aqui, evitar a saída de bola. Segue no placar 1-1, vem o Guarani de novo. Guilherme Batista recolhe mais atrás, é o Andrei. De frente pro gol, Kevin na parede. Calcanhar, bom passe pro Andrei, dominou, foi travado, ficou pedindo toque. Ficou pedindo toque o Andrei lá do jogador número 3, o André, capitão do time.
Olhando pelas imagens, o lance é difícil, Fábio. O lance é difícil, é lance que o árbitro tem que interpretar se esse mão é mão de apoio ou se é mão de arrasto. Se for mão de apoio, siga lá a pelota. Se for mão de arrasto, era para ter sido marcado pênalti. Fica com a decisão do árbitro. Para mim, o jogador, quando a bola toca no seu braço, ele está já apoiando. Então, realmente, segue 1-1 aqui no Brinco de Ouro. Eu até comentar isso, Fábio. Na minha impressão, o jogador escorregou, apoiou o braço. O André espertamente chutou, bateu no braço dele, todo mundo reclamou, mas para mim tinha sido o braço de apoio. Portanto, braço de apoio, não foi nada. Recuperou Lucas Martins. Time do Guarani com tranquilidade. Tem o Kevin passando pelo meio. Kevin recebeu, bateu cruzado, pegou em 2 tempos o goleirão, mas o Marco estava esperto, fez a defesa. Parece que o Guarani levou um puxãozinho de orelha lá no vestiário. O Jairo Blumer mandou todo mundo colocar o dedinho na tomada para acordar e veio com uma outra postura nesse início de segundo tempo. Dominando por lá, vem trabalhando Ortega, bom passe. Olha o Grêmio Prudente chegando, limpou a batida pro gol. Chute perigosíssimo do Pedro Alves. Ela foi rasteira, uma bola que levou um certo perigo para o goleiro Rian Vieira. E aproveitar, já dar uma passadinha por aqui no chat, 182 aparelhos conectados neste momento, Fábio. O pessoal tá curtindo, né? Gilberto Vieira também falando aqui, vai pra cima Bugre, hoje e sempre. Adelino Pereira da Silva, vamos Grêmio. É no ladinho ali de Presidente Prudente, Álvares Machado e a Débora de Tubarão, Santa Catarina, torcendo pelo seu primo Lucas Martins, Fábio. Quando o levantamento aqui do lado Porfírio saiu do gol, aqui o Marco fez a defesa, a bola caiu do lado esquerdo aqui pro Pedro Alves. Olha o Grêmio Prudente chegando, tentativa foi feita lá, muito longe na verdade, o levantamento foi pro Hugo Rocha, a bola acabou se perdendo pela linha lateral em posse de bola para o time de verde. E também não deixar de passar, né, de registrar aqui o Dias, Alas Dias, é isso, Alas Dias? Anotem aí, futuro meio-campo da seleção, joga no Guarani, seu nome é Arthur Pezin, do Sub-17, grande jogador, a gente sempre está acompanhando o Sub-17, lembrando que amanhã estaremos de volta aqui na TV Guarani, só que com o Sub-15, ao vivo a partir das 9 horas da manhã, Guarani Esporte Clube São Bernardo, Cachorrão lá de São Bernardo do Campo. Lembrando que o Sub-15 já está classificado para a fase de mata-mata do Campeonato Paulista, briga aí pela uma melhor colocação na classificação geral para o chaveamento para a próxima fase. Se empatar, classifica em primeiro, né? Vai para 12 pontos. Se empatar, mas aí a classificação no grupo não importa, importa a pontuação geral para o chaveamento, porque é o primeiro contra o 32º, no ranqueamento geral, na classificação geral. E nós que estivemos aqui na terça-feira, né, acompanhando o Guarani Sub-17 e o Sub-15 também, né, Marcelo? Estávamos aqui pelo campeonato paralelo, né, Copa Bull, né, hoje é Campeonato Paulista, amanhã é Campeonato Paulista, as atividades não param na base do Guarani que vai jogar a finalíssima do Sub-15 desta competição e que acabou vencendo, né, a equipe do Codó, né, e vai enfrentar o Santos, né, no Sub-15 e no Sub-17 perdeu, empatou, né? Perdeu 2-0, muito bem, Marcelo, muito obrigado. Muitos jogos. Perdeu 2-0 para a equipe do Santos e a bola não para, Fábio. A bola não para, o Guarani está em cima, o levantamento lá para quem? Léo Porfírio, sempre correndo, só que agora não teve domínio, posse de bola lá, vai para a cobrança o Antônio, que tem pressa, claro, entregou lá para o André. Zagueirão André, aqui pro jogador que é o Matos. O número 4 tem do lado esquerdo o jogador Richard. Aqui na nossa frente o Richard, mas o Matos vai com a bola. Rifa essa bola, deu certo. Com liberdade lá do lado direito. Vem descendo o time do Grêmio Prudente. Foi travado na hora H, cortou a zaga do time do Guarani. A bola fica no campo de defesa lá pro jogador André. Ainda ele domina, volta mais atrás, aqui outra vez o Matos, vai recomeçar tudo de novo. O Matos domina na roda gigante, tentou na frente o passe lá pro Hugo, ele domina, é o Pedro Alves. Pedro Alves, Richard, tentou pro Hugo, cortou o Pim, sai pro jogo o Pim pelo meio, Lucas Martins rifou essa bola, o Pim ficou reclamando com ele, a bola ficou aqui com o Matos. Deu passe errado, recuperou Léo Porfírio. É rápido, dominou na cavadinha. O Kevin estava posição de impedimento, vinha voltando. O Kevin já subiu a bandeira aqui. No passe já deu para perceber que o camisa 9, artilheiro do Guarani, estava impedido. Estava voltando da posição B para A, do ponto A para o ponto B. E aí o senhor
Vinícius Santana da Silva levantou seu instrumento de trabalho, indicando o terceiro impedimento da equipe do Guarani na partida. E Fábio, falta um dedo para sem curtida. Olha lá, e vem o time, olha o Ortega, é bom jogador, carimbou na zaga, Lucas Martins saiu com o Pim por aqui. Aliás, é o jogador, o Gabriel Batista, lá pelo meio, bola ajeitada de bola mais atrás, aqui no campo de defesa, Lucas Martins, levantamento lá na frente seria pro André, cortou o André. Lá pelo meio, passou pelo Wanderson, lá ficando com Pedro Alves lado esquerdo, por aqui, dominou o jogador que é o Hugo, pelo meio, tentou na volta, tentou cortar o Pim, furou o Pim, a bola fica do lado esquerdo, olha o cruzamento feito do Hugo, lá passou, Ortega dominou, tem habilidade, mais atrás, bateu pro gol e a defesa do Rian! E o Rian Vieira paga geral para todo mundo, chegou bem insinuante o time do Grêmio Prudente. Agora 2 jogadores do time do Guarani pedem atendimento médico. Vem desse bom momento da equipe do Grêmio Prudente na partida, 2 jogadores caíram para dar aquela esfriadinha. Lembrando, né, Fábio, que as duas equipes, além de já se enfrentarem no jogo de ida das oitavas de final com a vitória do Guarani pelo placar de 3-0, eles estavam no mesmo grupo na primeira fase. Ambas as equipes estavam no grupo 3 e lá na primeira fase, na segunda rodada, a equipe do Guarani, aqui em seus domínios, venceu o Grêmio Prudente por 2-1. Então são 2 jogos, 2 vitórias do Guarani esse ano e por enquanto a equipe do Grêmio Prudente vai conseguindo segurar um empate e quase vira. E aproveitando a paralisação do jogo aí, para você que ainda não se tornou sócio campeão, não perca tempo, mostre sua paixão pelo Guarani, escaneie aí o QR Code que está aparecendo na sua telinha e torne-se sócio campeão. Quando tem uma mensagem assim, ó, grande do Jean Gatti, manda um abraço e um monte de nome, dá um medo de cair na quinta série, Marcelo do céu. Um abraço para geral aí, Jean Gatti. Além de mandar um abraço para Adelino Pereira da Silva, que ele está do ladinho ali de Presidente Prudente, Álvares Machado. Eu tenho um amigo aí em Álvares Machado, chama-se Cleiton Dutra. Você conhece, Adelino? Manda um abraço para todo mundo aí em Álvares Machado também. Quantos likes, Renato? Faltava 1 para 100, já virou 104 likes. Joga aí então, Marcelo. Chama aí, Marcelo. Como é que fala? Vamos para 150, agora o chamamento é do Fábio. Senta o dedo no like. Lado esquerdo, toque de cabeça feito pelo Alisson. Lado esquerdo, por aqui a bola saiu, tentava o Wanderson por lá, autor do gol. É lateral para o time do Bugre. Tempo vai passando já na marca de 9 minutos. Lateral não tem pressa nenhuma. O jogador Pim, número 2. Lateral direito, número Pim da chuteirinha vermelha. Manda o time pra frente. O levantamento lá passou pelo Guilherme Batista. Cortou bem colocado o jogador. A bola fica por aqui. O Pim na zaga, na frente lá. O Guilherme Batista. O passe pro Kevin. O Kevin domina. Tenta, curva de ponteiro direito. Cortou bem colocado o jogador que era o Matos. Bola se perdeu pela linha de lado. Não tem pressa. Lateral para o time do Guarani. Na marca de 10 minutos desse segundo tempo de jogo, quase 10 minutos desse segundo tempo de jogo, você acompanha pelo tempo acumulado, quase 55 minutos. Pim, não tem pressa, o Pim lá na frente, tentou o Kevin, cortou a zaga, sobra de bola aqui, era o Alisson mais atrás, lá tenta sair para o jogo o time do Grêmio Prudente, o árbitro entendeu que o jogador do Guarani fez falta no campo, o Bandeira na verdade subiu o seu instrumento de trabalho, apontou falta para o time do Grêmio Prudente. Foi sutil, né, Renato? Vou falar para você agora, o Vinícius caiu na do jogador, né? O Vinícius Santana da Silva foi quem marcou primeiro, né? Levantou seu instrumento, o árbitro confirmou. Para mim não aconteceu nada, mas siga na pelota. 1-1. Guarani vai avançando de fase no Campeonato Paulista. O jogo tá tranquilo. Foi o ventinho que passou ali na bandeirinha de escanteio e derrubou o jogador do Grêmio Prudente. Foi do Fantasminha, camarada. Lucas Martins adiantou demais quando fechava por lá o Kevin de cabeça. Sobra de bola aqui do Wanderson. Ainda o Wanderson domina o passe anteriormente. Foi do jogador Alisson. Wanderson. E daqui a pouco 2 substituições no time do Grêmio Prudente. Lado esquerdo. É o time do Grêmio Prudente que trabalha, dominando o Alisson. Mais atrás aqui o cruzamento feito pelo Richard. Lá no meio tentou o Ortega. Quando fechava por lá do jeito que deu, cortou a zaga do time do Guarani. Chegou rasgando o Matheus. Ganha escanteio o time do Grêmio Prudente, que, repito, vai mexer daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, Fábio, a gente passa para os amigos de casa. O Guarani também chama um jogador ali. E é o escanteio aqui, o quarto da partida a favor do Grêmio. É o Alisson, é o número 19. Gesticula o Alisson, olha o cruzamento pelo meio. Toque de cabeça
cabeça, cortou a zaga, foi o Matheus que cortou, a bola cai do lado direito. Tenta o time do Grêmio Prudente, rasga do jeito que deu, puxa contra-ataque o time do Guarani, vai tentar o Kevin, brigou pelo time do Bugre, mas a bola fica lá, a bola foi recuada pelo jogador do Grêmio Prudente para o goleiro Marco, que tem pressa, sai jogando do lado esquerdo, é o Alisson, número 19. Ele não tem para quem passar, ele rifou. Levantamento lá na frente, corta a zaga do time do Bugre, sobra de bola do Lucas Martins, que cutuca de cabeça lá para o jogador Mineiro. Trabalha, domina no desafogo aqui da ponta direita para o Pim. Sai da ponta, vai para o meio, domina o Pim, falta para cima dele. O Pim acabou não gostando, acabou se embolando lá com o Wanderson. Chegou o árbitro, acabou com a conversa e nesse instante a substituição. Vamos lá, sai o camisa 19, o Alisson, para a entrada do camisa 23, o Isaac. Sai o camisa 11, Hugo Rocha, para a entrada do camisa 25, Cadu. E, será que vai ser agora? O Guarani prepara uma substituição também, Fábio? É o William. A entrada do camisa 15, o William, para a saída, já está saindo aqui pelo lado, daqui a pouco a gente já pega a informação do jogador do Guarani, que saiu, já foi para o banco, só que não deu para ver o número. A gente já passa quem saiu, Fábio. A placa vai ser levantada agora, o árbitro não mexendo na placa, ele vai subir a placa e a gente vai ver o número aqui. É o número 10, Fábio. É o 10, Andrei. É o Andrei, saiu o Andrei. E é falta para o Guarani. Lá do lado esquerdo, o Vitor Gabriel deixou, vai deixar para o Pinho. Os dois laterais. É o Pinho, lado direito. Levantamento lá do lado esquerdo. A bola vai ser ajeitada de cabeça para quem vem de trás. Olha o Kevin, bateu pro gol e o golaço! Gol! E que golaço do Kevin! De novo para você, uma jogada de almanaque ajeitada de cabeça lá do lado esquerdo. A falta foi cobrada aqui do lado direito. Bola ajeitada, o Kevin, livre, leve, solto, livre de marcação. Encheu o pé com categoria também. Canto esquerdo do goleiro Marco. Portanto, Kevin, segundo dele no jogo, segundo do Guarani. 2 para o Guarani. 1 para o Grêmio Prudente. Carimba, Renato. Carimba, Mistaldi, carimba. O Barbante balançou e como balançou. Belo gol, segundo gol. Já está aí no placar agora. 2 para o Guarani, mais do que classificado. 1 para a equipe do Grêmio Prudente. Kevin é o nome do gol, Marcelo. Ele que marca o seu 8º gol na competição e pegou com gosto, hein? A bola veio ajeitadinha, rolando nesse gramado bonito. Pegou em cheio, sem chances para o goleiro Marco, Fábio. Agora no placar, 2-1 Guarani, aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Tentou Murilo, lá o passe foi do Isaac, tenta o Murilo. O Grêmio Prudente vai para cima, mas quem retomou? Foi lá o Kevin. Só que perdeu no pé de ferro, retomou o time do Guarani, foi seguro lá o jogador do time do Guarani, que acabou de entrar, o William, camisa de número 15. Eu até achei que ficou barato, ele foi agarrado literalmente lá pelo jogador do Grêmio Prudente. E pintou cartão. O camisa 23, o Isaac, pela falta, levou o cartãozinho amarelo, o segundo do Grêmio Prudente, o primeiro dele na competição, na marca dos 15 minutos. Pediu para receber o cartão amarelo, insistiu, né? Agarrou, puxou, enfim. O árbitro em cima ali acabou anotando e mostrando o cartão, né? E o jogo é bom, né? O jogo é movimentado, começou ainda com mais intensidade no segundo tempo. O Grêmio Prudente não tem o que fazer, tem que ir para cima. Lógico que a bola parada faz a diferença hoje no futebol. Bola alçada no segundo pau, a bola no cabeceio, na escorada e no chutão do Kevin fez com que o Guarani fizesse o segundo gol. Agora o Grêmio Prudente encerrar as suas atividades no Sub-20 com dignidade, cabeça erguida, jogando limpo como está fazendo e buscar o empate. Não tem mais nada a perder dentro da competição. É verdade. E aproveitando, Fábio Mistaldi, tá aí na tela, associe e mostre sua paixão pelo Guarani. Mistaldi, você sabe que tem plano a partir de R$30. Associe então ao sócio campeão, cabe no seu bolso, Fábio Mistaldi. E vamos, nesse instante, tivemos mais uma substituição, saiu o Kevin, né? Saiu o Kevin, camisa 9, para a entrada do camisa 17, o Michael. Saiu com moral o Kevin, né? Artilheiraço, fez um belo gol, belo jogador, vai aí, né, consolidando, construindo uma carreira. Pode ficar de olho nesse garotinho, número 9 do Guarani, Kevin. É verdade.
Mas com relação aos planos aí do Guarani, planos a partir de R$30, o que você está esperando, meu amigo? E vem o Grêmio Prudente que luta, é o Murilo. Tenta o passe o Murilo, o Vitor Gabriel fez o passe. Vai tentar de novo o Murilo lá, teve o desvio, ganhou lateral, o jogador número 8 do time do Grêmio Prudente. A situação do Grêmio Prudente tem que fazer mais 4 gols para levar para pênaltis. É muito complicado. E olha aqui que eu vou ler para você, Fábio Mistaldi, Marcelo, e muito obrigado a Débora Garbelotto. Aproveitar para agradecer a transmissão e a excelente narração. Obrigado, meninos. Obrigado pelo meninos, né, gente? Valeu, Obrigado. Débora. Menino nem tanto, né? Já. Se juntar os 3 aqui dá 1,5 em alguma coisa, viu, Débora? Só pra você ter uma ideia. Mas valeu, tá valendo. Mais especificamente 156, mais ou menos, uma coisa assim. É isso aí. 156. Mais Não ou menos podemos isso, contar o garotinho aqui que Isso é lambuja. esse aí tá começando aí. Tá com 18 aninhos só. Aí mais 18 dá quanto? Bom, tudo bem. Deixa pra lá, né? Muito bem. E você, quando fala do PIN, nós que temos um pouquinho mais de 50 anos, vai lá, quinta série. O 1, 2, PIN. 3, PIN. Lembra disso? Toda vez que você fala o nome do lateral do Guarani, não verdade. tem como, viu? Olha, você tirou as palavras da minha boca, rapaz. É do programa do Silvio Santos, né? 1, 2, 3, PIN, né? Aquela porque coisa só lá. tinha canal, meia dúzia de canal, né, Fábio? Não tinha verdade. como não gravar isso na cabeça. E o lateral do Guarani, lógico que é só uma alusão, né? Essa brincadeira que acontecia no passado. É o Domingo no Parque, lado esquerdo Ortega. Bom jogador, hein? Ortega, a gente já até comentou dele aqui. O levantamento lá no meio, voltou pro Ortega, do jeito que deu, tira a zaga por intermédio do Nicolas. E Fabio, e não querendo ser chato, mas eu fui no domingo no parque. Foi? Eu morava em São Paulo, e ganhei um tênis Montreal, meu amigo. Que venha por futebol, por Meu favor. Deus do céu. Por favor. Porque você é jovem e sabe escolher. Então vamos aproveitar, já que está falando em coisas do passado, o Adelino Pereira da Silva disse que em julho de 1965 assistiu aqui no Brinco de Ouro da Princesa Guarani e Prudentina, Fábio. Prudentina, essa foi longe, O Adelino tem mais passado do que futuro do que a gente, viu? Esse tem mais passado do que a gente. Tentou lá o Richard e bateu no PIN. Justamente no PIN ganhou escanteio o time do Grêmio Prudente. E é o 5º escanteio a favor da equipe do Grêmio Prudente. O 4º pelo lado esquerdo já batido. Olha o Ortega. Cruzamento no bolo, cortou a defesa o Nicolas. Quem fica com essa sobra lá do lado direito. Quem retornou foi o Léo Porfírio. Tenta do lado direito, se esforçou. Lado esquerdo, Vitor Gabriel. Tenta o Vitor Gabriel. Tentava sair por lá, ganhou lateral. Tem jogador do time do Guarani caído no gramado. É o camisa número 4, Nicolas. O capitão da equipe sente lá no gramado, sente muito ali. O árbitro foi ver, ainda não autorizou a entrada do departamento médico. Vamos ver o que aguarda aí para atendimento ao jogador da equipe do Guarani. O jogo continua parado, vamos lá. Então aproveite, tá de bobeira aí agora, que a bola tá parada. Vai lá, pega o celular, dá aquela escaneada aí no QR Code. Associe e mostra sua paixão pelo Guarani. É sócio campeão, amigo. R$30. O que faz com R$30 hoje, Fábio Mistaldi? R$30? Dá para se associar. Exatamente. Dá para se associar. Plano aí que cabe no seu bolso. E a maca lá, a maca móvel, desse momento você acompanha pelas imagens, vai atender o jogador camisa 4 do time do Guarani. TV Guarani, aqui você acompanha as emoções do Alviverde de Campinas, hoje aqui, com a presença do público no Brinco de Ouro da Princesa, e temos público também, não só mais concentrado evidentemente aqui nas sociais, mas do nosso lado esquerdo também temos lá um público tímido, é verdade, pessoal lá no sol, tranquilo, acompanhando essa partida, essa classificação, podemos dizer assim, essa classificação do time do Guarani. E dando uma passada geral nos resultados de até o momento, Fábio, Guarani 2, Grêmio Prudente 1, Ibrachina 0, Ferroviária também 0, Ituano 0, Ponte Preta 0, Palmeiras 1, Referência 0, Red Bull Bragantino 1, Botafogo 1, o Santos vira! Santos 2, Corinthians 1 e São Bernardo 2, Suzano 0. E lembrando que às 17 horas teremos São Paulo e Oeste. Exatamente. O Vitor Gabriel rifou, levantou na frente para ninguém. E vamos ter daqui a pouco, vai mexer por atacado o Jairo Blumer.
E O Jair Bruno precisa fazer por atacado, até porque é a última parada de substituição da equipe do Guarani. O Matheus Pova também está por aqui, além do Kleber Moura, torcendo pelo meu Bugrão aqui em Guarulhos. Nascido e criado aqui, bugrino desde sempre. Muito bem. Bola foi rifada, levantada lá na frente, toque da zaga foi feito, vai cair aqui, desvio de cabeça, vai tentar lá o Guilherme Batista, vai tentar retomar pelo time do Guarani, mas a bola fica com o Matos. É o número 4, é o Richard, na verdade, tirou lá o Matos, só quem recuperou aqui foi o Pim. Desarmado o Pim, Wanderson do lado esquerdo, tentou o jogador que era o Isaac. Retomou o Guilherme Batista, tem condição. Lado direito aqui, vem o time do Guarani, é o jogador que é o Michel. Cruzamento feito, furou lá o zagueirão. A sorte dele é que não tinha ninguém do lado dele, o Léo Porfírio estava um pouco mais atrás. E vamos às substituições, Fábio. Vai sair o camisa 8, Lucas Martins, para a entrada do camisa 18, João Vitor. Sai o camisa 11, o Guilherme Batista, para a entrada do camisa 20, Léo Paz. Vão entrar também o camisa 19, o Marcão, e o camisa 14, Cipriano. Daqui a pouco a gente informa quem sai para a entrada desses dois jogadores, já que o quarto árbitro lá tem que fazer a mudança na plaqueta de substituição. Não é fácil para ele não, hein? E aproveitando a paralisação, mais uma vez, enquanto você toma nota aí, Marcelo, para vir de uma vez com as substituições, se associe e mostre a sua paixão pelo Bugre, sócio campeão. Então, complementando as últimas duas, para a entrada do Cipriano saiu o camisa 4, o Nicolas, o capitão da equipe, que se machucou, e o camisa 7, o Léo Porfírio, para a entrada do camisa 19, Marcão, as quatro últimas substituições na equipe do Guarani. O Nicolas saiu na marca aqui e foi substituído. Lá no campo de defesa, time do Guarani com muitas modificações. Quem fica lá com o jogador número 3, o jogador Matheus. Trabalhando pelo meio, recebendo o William. Outra vez Matheus, número 3. William recebe no costado, fez o passe para o João Vitor. Tenta o João Vitor, deixou passar aqui para o Léo Paz. Número 20, João Vitor, mais atrás, Pim, toca na bola. Recolheu lá o jogador que é o William. Foi desarmado, retomou o jogador que era o Isaac. Que passe do Isaac, rapaz. Lado esquerdo fez um passe de letra. Tentou lá para o Wanderson, teve o desvio. Lateral cobrado, lado esquerdo é o Isaac. Vem o Isaac, puxa na perna direita, lá no segundo pau, corte da zaga providencial. Quem fica? Murilo de cabeça. Bola fica lá com o Vitor Gabriel, que despacha. Na frente, tentou o João Vitor. Mais atrás, é o João Vitor que domina. Toque foi lá do Marcão. Passe lá do lado esquerdo. O time do Guarani tenta. Bom toque aqui na frente, seria para o Léo Paz. Cortou a defesa. Mas a bola fica lá para o Cipriano. Recolhe o Vitor Gabriel, vai para cima, levou vantagem Vitor Gabriel, lado esquerdo, pintou cruzamento, fechou perigosíssimo Léo Paz. E o Marco estava esperto no lance e fez a defesa. Se o Marco não está esperto lá, Fábio, ia sobrar tranquilo para o jogador do Guarani. Quase amplia a equipe do Guarani aqui no Brinco de Ouro. Isaac trabalhando para o Murilo, vai soltar do lado direito, o time do Grêmio Prudente, vai para cima. Tenta fazer pelo menos mais um gol. Olha o cruzamento, caprichou no cruzamento, passou pelo Wanderson, cortou a zaga por intermédio do jogador. A bola saiu, escanteio. Quem cortou foi o Matheus. Escanteio para o Grêmio Prudente, lado direito do seu campo de ataque. E teremos mais uma substituição na equipe do Grêmio Prudente. Sai o camisa 7, o Wanderson, para a entrada do camisa 5, o Machado. É o 5 Machado, tá lá na boca de espera, vai entrar daqui a pouquinho. Me parece que, vamos lá. Vai esperar um pouquinho. Vai esperar um pouquinho. Não, o jogador está saindo ali no gol, Fábio. Por tá isso. Saindo. Já saiu lá. Já foi substituído, entrou camisa número 5, repito, Machado, número 5, vai lá para a grande área, claro, para tentar o cabeceio para a sua equipe. Grêmio Prudente em cima, 2-1 para o time do Guarani, 2-1 para o time do Guarani. Olha o cruzamento foi feito, cortou bem colocado o Mineiro. Tentou o Antônio, outra vez cortou o Pim de cabeça, sobra de bola do Mineiro que tenta por lá, foi desarmado. Bola pelo meio, lá pela ponta, recolhendo, dominou lado direito, vem o time do Grêmio Prudente, olha o cruzamento feito, teve desvio de novo, apontou bandeira o assistente número 2. Outra vez escanteio para o time do Grêmio Prudente. Vai para a cobrança o Cadu, camisa de número 25. Mais um escanteio a favor da equipe do Grêmio Prudente. Agora o 7º na partida, o 3º lá pelo lado direito. Cadu
Número 25 vai para a cobrança. Um bololô danado na defesa do time do Bugre. Vai o Cadu, olha o cruzamento feito. Passa por todo mundo, pintou o gol. A batida saiu do gol. Lá o Rian fez a defesa e ficou sentindo. O goleiro do time do Guarani, mas ganhou escanteio o time do Grêmio Prudente. E nesse momento sendo atendido lá o Rian. A entrada do departamento médico do Guarani também, meu amigo. Depois da pancada que ele levou, um chute a queima-roupa do jogador do Grêmio Prudente, ele colocou o seu corpãozinho à frente, fez a defesa, já se prepara ali o Sérgio Arthur no aquecimento, mas é o escanteio a favor da equipe do Grêmio Prudente, o 8º na partida, o 5º pelo lado esquerdo do seu ataque, lá perto da bola está o Isaac. Já se recuperou o goleirão Rian lá, não vai precisar substituição, pelo menos até agora, né? Não vai precisar não. Escanteio lá do lado esquerdo, o tempo vai passando já na marca de 27 minutos. 27 minutos, Grêmio Prudente em cima, vai se classificando o time do Guarani aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Escanteio que vai ser cobrado, chance para o time do Grêmio Prudente, preocupação para a área do time do Guarani, cruzamento foi feito, cortou a defesa do time do Guarani. Saiu de novo aqui pela linha de lado, o manual que vai ser cobrado é o Richard. Richard lá no meio, Murilo tentou, lado esquerdo, recebe o jogador que é o Isaac. Isaac mais atrás, tocou na bola o jogador Machado. Machado no campo de defesa para o jogador Matos, que recua lá para o goleiro Marco. Outra vez aqui para o Matos, vai tentar sair jogando. Aqui pela ponta esquerda, trabalha, tem dificuldade, saiu na frente dele. Estava enxuriçando a vida dele lá, o jogador do Guarani, o Léo Paz. Só que ele ganhou lateral. Lateral aqui é o Richard. E o árbitro chamou a atenção dele para cobrar um pouco mais atrás. Richard. Só estava uns 15, 20 metros na frente, Fabio. Exato. Matos, lá para o goleirão Marco. É o zagueirão André, capitão. Não tem para quem passar. Outra vez toca a bola, toca figurinhas. O campo de defesa do time do Grêmio Prudente é o Matos. Tem o Richard por aqui. Mas ele preferiu passe à frente. Tentou. O jogador que era o Isaac passou por ele. Tentou uma jogada de efeito. A bola saiu, não deu em nada. Tentativa foi lá do lado esquerdo para o seu companheiro, jaqueta número 18, o Pedro Alves, saiu pela linha de lado. Recuperou aqui o Matos, foi acossado lá pelo 19, o Marcão, e o árbitro apontou falta que já foi cobrada pelo goleiro Marco. Com 29 minutos desse segundo tempo, Fábio, temos 50% de bola rolando e o Grêmio Prudente aumentou, ganha em posse de bola nesse momento, 51-49, até porque tenta e corre atrás do placar. Ortega voltou para ele de cabeça, o passe é feito do lado direito, tentativa na frente, lá corta a zaga do time do Guarani, vai sobrar por aqui, outra vez cortou, bem colocado o jogador, o André de cabeça, trabalha aqui o Isaac, lado esquerdo na frente, recebeu o Richard, vai tentar encarar a marcação, vai ele para cima, se livrou do Pim, cruzamento pelo meio, toque de cabeça, ficou se lamentando o jogador do time do Grêmio Prudente, deu aquela raspada de cabeça, a bola foi um pouquinho alta, saiu à esquerda do goleiro Rian Vieira, quem tentou a cabeçada foi o jogador Machado, camisa número 5. O Machado faltou uns 2, 3 centímetros ali para cabecear e cheio nessa bola, quase deixa tudo igual aqui no Brinco, mas ainda o Guarani vence pelo placar de 2. Olha, Fabio. Olha a batida pro gol na saída errada do time do Guarani, salvou em cima da risca, jogador, quem chutou primeiramente foi o Pedro Alves. O goleirão do Guarani desviou e ganhou escanteio. E olha o Grêmio Prudente, é o Ortega. Tem habilidade, Ortega bateu pro gol, Rian do jeito que deu. Quem fica com essa sobra tirou do jeito que deu o jogador William. Mas retoma o time do Grêmio Prudente. Mais atrás pro lateral Antônio. Olha o Grêmio Prudente pelo meio. Pim de cabeça, batida pro gol. Rian de novo fez a defesa. O chute foi do Richard. Escanteio já cobrado, o Grêmio Prudente pra cima, aqui Isaac Pim do jeito que deu, ela fica viva, Murilo na frente, corta a zaga, voltou, bola ajeitada, tirou o Carioca, mas retomou pelo meio o time do Grêmio Prudente, Isaac lado esquerdo por aqui, trabalha, vem descendo, dominando o Richard, bateu, foi levando, meio desequilibrado, foi levando, meio petequendo a bola, chutou, mas o chute saiu fraco, mais uma vez o Rian Vieira, bem fez a defesa. Em um momento de pressão, essa pressão começou com a saída errada do William,
quase o gol ali, houve o desvio, uma belíssima defesa do Rian e a pressão continuou. E nessa pressão quase o Grêmio Prudente chega ao seu gol de empate. A equipe do Guarani tem que estar atenta, não pode bobear. Quando tentava por lá, o jogador João Vitor foi desarmado, sai para o jogo o time do Grêmio Prudente. Não, manda um abraço, Fábio Messaldi, para a mãe do Matheus, zagueirão do Guarani, número 3, né, que tá curtindo lá em Goiânia. Não só a mãe, mas a Eliana, o Matheus, né, também está por aqui. O pessoal tá curtindo aqui o zagueirão Matheus Pova, número 3 do Guarani, a mãe, todos os familiares ligadaços aqui na TV Guarani. Um abraço para os familiares aí do Matheus, que ainda está em campo, né? O zagueirão, camisa número 3, escanteio para o time do Grêmio Prudente. O time do Grêmio Prudente vai, parte para cima, mas tem uma missão difícil, daqui a pouco mais uma substituição. Olha o cruzamento, passou de novo. Quem tentava a cabeçada foi o zagueiro André, capitão, e desta feita não foi feliz no lance, tiro de meta para o goleiro Rian. Passou por todo mundo ali, ninguém para empurrar essa bola para o fundo da rede. O Rian só acompanhou, tiro de meta, segue 2 para o Guarani, 1 para a equipe do Grêmio Prudente. Com esse resultado, a equipe do Guarani vai garantindo a segunda colocação na classificação geral, Fabio. Na marca de 32 minutos de partida, toque feito no meio lá, meio que vacilou a zaga, sobra de bola ficando para o André, que levantou na frente, só que não tinha ninguém, o Pinho vai fazer a proteção. Nem foi para a bola porque ele sabe que o lateral é dele. Lateral que vai ser cobrado aqui. Daqui a pouco, mais uma substituição do time do Grêmio Prudente. Lateral cobrado, Pinho na frente. A bola chega aqui do lado direito, tentou o Léo Paz. Tenta o camisa 20 do time do Guarani. A bola acabou saindo, manual, claro. Para o time do Guarani, o passe para ele foi lá do Mineiro. O Dalben vai colocar a galera para jogar, Fabio. Finalzinho de Campeonato Paulista para eles. Ele vai dar aquela minutagem para a garotada participar também da partida. Já aqui no placar 2-1, no agregado 5-1, aí fica difícil. 5-1 fica muito difícil. Pinho, olha o levantamento lá na frente. O time do Guarani vem descendo, lá pela ponta. Tem descendo lá o jogador 19, o 19 que é o Marcão. Tenta o Marcão mais atrás lá pro Léo Paz. Tenta o Léo Paz, 2 em cima dele. Fica muito difícil. Na sequência, o jogador do Guarani recuperou o Léo Paz. Mais atrás lá pro Marcão. O Marcão fez falta, visivelmente. Foi pra cima do corpo lá do Isaac. E agora o jogo, um pequeno entreveiro ali, mas já acalmada a situação. Vem mais 3 substituições na equipe do Grêmio Prudente. Daqui a pouco a gente passa quem sai e reiniciar a partida, Fabio. Reiniciada a partida. Vai mexendo o treinador, colocando todo mundo para jogar. Nessa altura do campeonato, todo mundo entra para ter o gostinho do jogo. Matos, lá pro André. Tenta o passe, boa clareada. Lá pela ponta direita é o Ortega. Ortega, marcado, recua, não tem para quem passar. Vai recomeçar para o capitão lá, o André. Matos. Trabalha a bola aqui, o Isaac tentou o passe, ficou caído o jogador do time do Grêmio Prudente, cortou o Mineiro do jeito que deu, a bola vai ficar aqui para o jogador que é o Matos. De novo, com tranquilidade, fez uma graça lá, entregou lá para o André. Vai soltar aqui, não, ele prefere o passe, daqui a pouco 3 substituições no time do Grêmio Prudente, é o Isaac. Vem buscar o jogo mais atrás lá para o André. Não tem para quem passar, recua o time do Guarani, a zaga aqui do Grêmio Prudente, a zaga solitária, entregando lá pelo meio, trabalhou o Isaac, foi até lá o Isaac pro Ortega, outra vez Isaac. No campo de defesa, o passe à frente, recebeu lá o Machado, número 5, foi acossado, o Machado tenta, se livra da marcação, lá vai ele caminhando, passe, bola ajeitada pelo Isaac, lá pro Ortega, tenta o Ortega pela ponta direita, ele domina, puxa na canhotinha, trabalha a bola. Não tem pressa nenhuma também o time do Grêmio Prudente, já na marca de 35 já. Aqui com o Matos. Levantamento feito à frente, cortou lá o João Vitor, mas quem fica com essa sobra, o Richard vinha voltando, vai recuar lá pro goleiro Marco. É o goleiro que joga com seu uniforme, podemos dizer que é uma mistura de verde, azul, enfim, a bola fica lá com o André. Ortega, curtindo uma de ponteiro direito, tem o Isaac do lado dele, ele preferiu a cutucada na frente lá para receber o Pedro Alves. Vai o Pedro Alves, bateu pro gol, que defesaça do goleiro Rian! Um chute de longe, e o Rian fica lá sentindo e vamos para a substituição. Vamos lá, Fabio. Então, começando a substituição da equipe do Grêmio Prudente. Sai o camisa 2, Antônio, para a entrada do camisa 13, Breno.
sai o camisa 18, Pedro Alves, para a entrada do camisa 20, Hidaka. E vai entrar o camisa 21, e sai o camisa 4, o Matos, para a entrada do camisa 21, o Samuel Mendes. 21, Samuel Mendes. É isso aí. Certo. E agora tem um jogador ali, justamente, é o camisa 18, o Pedro Alves, caído ali. E é ele que vai sair, né? Que é ele que vai sair ali para a entrada do camisa 20, o Hidaka. Só falta ele para fazer a substituição. Hidaka. Já vai sair, já levantou a placa. O jogador está na boca de espera aqui, o Hidaka, para entrar. Vai ser atendido lá, o camisa número 18. O Pedro Alves, que vai ser substituído, né? E voltando a falar do lance, mais uma vez lá o Rian Vieira, que defesa espetacular. Um chute, podemos dizer, né, Renato? Como a gente fala na várzea, um chute despretensioso, mas quase que surpreendeu lá o goleiro do Guarani. E baita defesa do goleirão do Guarani, né? Baita defesa, um chute sem muita intenção, despretensioso, como você falou, mas o goleirão estava ligado. Baita defesa e vai lá, Fábio. Escanteio pro Grêmio Prudente, que luta, olha o cruzamento lá, o toque de cabeça feito pela zaga do Guarani com o goleiro batido. Lado esquerdo é o Isaac, que se mexe muito esse Isaac, ora tá do lado direito, ora tá do lado esquerdo, ganhou lateral para sua equipe. O Mineiro fez o corte lá, lateral cobrado, Ortega, outro que se mexe bem também, só que adiantou demais, É apenas tiro de meta pro goleiro Rian Vieira. Já na marca dos 38 minutos. 38 minutos para você ligado aqui na TV Guarani. Rian. Dominando por lá o zagueiro que é o Matheus. Matheus do lado direito é o Pim. Pressionado o Isaac para cima dele. Levou vantagem o Pim. Foi para cima o Fim. Ficou pedindo falta. Só que ganhou lateral. Lateral que vai ser cobrado pelo próprio Pim, que não tem pressa alguma. Lembrando aos amigos de casa que amanhã estaremos de volta aqui na TV Guarani, agora pelo Campeonato Paulista da categoria Sub-15, lá no CT do Guarani, para Guarani e Esporte Clube São Bernardo. Dominando o Marcão, chegava por lá, quem fica com essa sobra, Mineiro fez o passe lado esquerdo, Vitor Gabriel. Tem que voltar um pouquinho. Vitor Gabriel, ainda ele tenta, chamou pelo meio, o jogador William, pressionado, camisa 15, voltou para o Vitor Gabriel, na cutucada para o Mineiro na frente, a bola sobrou lá para o Murilo fez o passe na ponta, vem o time do Grêmio Prudente, trabalhando, descendo por lá, recebendo, dominando, o jogador ficou caído no gramado, não houve nada, segue o jogo, segue lá a pelota. Marcão aqui, vinha voltando o Marcão, impedimento do ataque do time do Guarani. E aquela passada no chat, né, Fabião? Lembrando que nós estamos aqui na TV Guarani. Nosso muito obrigado aos 215 aparelhos conectados, mais de 126 curtidas ou 126 curtidas. Mandar um abraço especial aqui para o André Bueno, que foi e voltou, a Larisa Souza, o Beto Vuno, tá certo agora, Betão? E o Carlos Silva, hoje em Manaus, mas o Guarani sempre em minha vida, Guarani, amor, eterno, paixão, a distância para toda a vida. O Carlos Silva que diz que é Guarani sempre, mesmo à distância, Fábio Mistaldi. Exatamente, é a paixão do torcedor, é o que alimenta o futebol, né? Tentativa do lado esquerdo, cortou a zaga do time do Bugre, a sobra de bola lado esquerdo lá para o jogador que é o Michel, tentava por lá, a bola bateu, ganhou lateral, o jogador do time, ganhou lateral, o time do Guarani, lá pelo seu lado esquerdo. Sente agora lá o jogador da equipe do Grêmio Prudente, aquela famosa cãibra. E dando uma atualizada nos placares, Fabio. Vamos lá. Guarani, além de Guarani 2, Grêmio Prudente 1, Ibrachina e Ferroviária 0-0, Ituano 0, outro time 1, Palmeiras 2, Referência 0, Red Bull Bragantino 1, Botafogo 2, Santos 3, Corinthians 1 e São Bernardo 3, União Suzano 0. E o Ricardo Araújo falou assim, Dali Bugrão, amanhã vitória para cima do Brusque. É, jogo importante na Série C do Campeonato Brasileiro de Profissionais. O Bugre que vai já, né, está lá em Brusque e vai em busca da vitória. Olha o Grêmio Prudente chegando, o Isaac carimbou a defesa, quem fica com essa sobra de bola é o Isaac, domina pelo meio, recebeu o Machado na frente, pro Idaca, pintou e fez. Gol!
Grêmio Prudente. Idaca recebeu livre de marcação, jaqueta número 20, entrou na etapa de complemento, perna esquerda na saída do Ria Vieira, decretando no placar o empate, 2 para o time do Guarani, 2 para o Grêmio Prudente. Carimba, Renato. Carimba, Mistaldi, carimba, deu mole pelo meio ali, acabou sobrando de canhotinha, balançou barbante agora no placar. 2-2, Guarani e Grêmio Prudente. O time pede para acordar, a torcida pede para acordar. O Idaca marca o seu primeiro gol na competição e com esse resultado, agora teremos que esperar para ver se o Guarani fica em segundo ou terceiro na classificação geral. 5-2 no placar agregado. Vem do lado esquerdo o Samuel, mais atrás Isaac. Vai recomeçar lá pro André, capitão, lá o passe na ponta direita. O time do Grêmio Prudente trabalha lá pelo setor da ponta direita, o levantamento foi feito no meio, lá Machado tentou, olha o Grêmio Prudente chegando, recebeu livre, leve e solto, estava o camisa 5 do Grêmio Prudente. Fabio, já temos a informação aqui, o Guarani, mesmo com um empate, garante a segunda colocação na classificação geral, já que o terceiro é o Red Bull Bragantino, que está perdendo para o Botafogo pelo placar de 2-1, já havia perdido o primeiro jogo por 2-0, está saindo da competição. O São Paulo pode até igualar em número, mas perde no número de vitórias e com isso, então, o Guarani garante a segunda colocação na classificação geral, mesmo com o empate. Beleza, segundo colocado na classificação geral. Saiu com bola e tudo o jogador do Guarani, o Vitor Gabriel. E com isso, né, ele vai pegar o 7º colocado na classificação geral após o término de toda essa rodada das oitavas de final. A partir do momento que vai se afunilando o campeonato, vamos ter confrontos excelentes, confrontos muito bons. Idaca tentou lá o camisa número 20 do time do Grêmio Prudente, ganhou lateral. Toque pelo meio, recuperou Mineiro pelo time do Guarani. Bola trabalhada mais atrás. O time do Guarani trabalha a bola no campo de defesa, cozinha o Galo, levantamento feito à frente aqui, tentou o Léo Paz. Tinha condição, tem condição o Léo Paz. Foi agarrado, tenta a finta ainda o Léo Paz. Sai da ponta, vai pro meio. Mais atrás tentou João Vitor, recuperou Isaac. É o camisa 23, Isaac vai trabalhando, solta a bola pela ponta direita. O Grêmio Prudente vai para cima, o Grêmio Prudente é valente. Ficou pedindo falta ao jogador do time do Grêmio Prudente, falta foi para cima do Cadu, camisa 25, falta que já foi cobrada. Lado esquerdo por aqui é o Samuel. Desarmado o Samuel, olha o contra-ataque do time do Guarani, o Léo Paz. Vai o Léo Paz, tem condição, João Vitor do lado dele. Titubeou, o João Vitor, repito, estava do seu lado e o torcedor aqui não perdoa. Não perdoa, mesmo na categoria sub-20, não perdoa e vem o Grêmio Prudente, Fabio. É o Isaac, limpa a jogada, sai da ponta, vai pro meio, olha o passe lá do lado direito. O Grêmio Prudente esqueceu da bola, o jogador recuperou Vitor Gabriel. Pelo meio na frente recebeu o William, é o camisa 17, o William recebeu a falta, o Michel, camisa número 17 do time do Guarani, o William é o camisa número 15, falta, campo defensivo, não tem pressa nenhuma, já na marca dos 45 minutos, vamos ter, nesse instante, a placa vai ser erguida para o tempo de acréscimo, o Renato falou 5 minutos, vejamos, o árbitro vai levantar daqui a pouquinho, o William. Lá no campo de defesa para o zagueirão, lá o jogador que é o Matheus, ele mete essa bola na frente, tentativa com o João Vitor, cortou, bem colocado o André de cabeça, o toque é feito na frente, 5 minutos. Olha o Idaca no cruzamento, corta a zaga do time do Guarani, voltou para o Isaac, 5 minutos, vamos até os 50, Isaac bateu, que bola venenosa! Foi um chute perigosíssimo, ela foi pingando, serpenteando, escanteio para o time do Grêmio Prudente. No segundo tempo, bem diferente do Grêmio Prudente, né, Fábio? Buscando, trabalhando, competindo, indo em busca, né? Como eu disse lá no intervalo, encerrando suas atividades no Sub-20 do Campeonato Paulista com muita dignidade e, olha, com muito perigo, o Guarani vai aí, Olha de novo, lá de novo, com muita dignidade e com muito perigo. O time do Grêmio Prudente vai pra cima, ficou sentindo o jogador do time do Guarani, Isaac pelo meio. É o Murilo, cortou o Mineiro do jeito que deu, só que não tinha ninguém do Guarani aqui na frente. E lateral para o time do Grêmio Prudente. Só para concluir também, né? O Guarani deu muito espaço, vai dando muito espaço para o Grêmio Prudente, vai aproveitando, vai apertando, vai subindo a marcação, jogando com mais facilidade e jogando mais no campo de ataque. Por isso é até melhor
né, a participação da garotada do Grêmio Prudente nesse segundo tempo, tudo bem. O resultado é favorável ao Guarani, a classificação está garantida, mas tem que tomar cuidado. Não pode dar esses moles, não. Né? O Grêmio Prudente fez um jogo completamente diferente no segundo tempo. E olha que a vitória não seria nada absurdo, não seria nenhum absurdo se o Grêmio Prudente saísse daqui vitorioso, Fábio. E com 46 minutos desse segundo tempo, Fábio, quase 47, a equipe do Grêmio Prudente, 54% de posse de bola contra 46% do Guarani. Tá aí, portanto, as informações do Marcelo. Eu acrescentaria no seu comentário, Renato, que com essa diferença de gols, dá aquela relaxada também, né? Lado esquerdo aqui é o Samuel, mas vai pra cima. Tentou lá o Richard, mais atrás Ortega, Machado, tenta o Machado, levou vantagem. Cortou, bem colocado o Léo Paz, ela fica. Vai tentar o João Vitor, é o Marcão que está por lá. Retomou o Machado. Tenta ele, lá do lado direito, com liberdade o time do Grêmio Prudente. Torcedor não arreda a pé aqui do Brinco de Ouro da Princesa. Olha o toque pelo meio, recebeu Murilo na cutucada na frente, Ortega recebeu, bateu, explodiu lá no Cipriano e mais um escanteio. É o 14º escanteio da equipe do Grêmio Prudente e já foram dois chutes no primeiro tempo e só 11 chutes nesse segundo tempo da equipe do Grêmio Prudente, totalizando 13 no total. 14 escanteios? 14. É isso? Pro Grêmio Prudente. Olha o cruzamento lá, perigosíssimo no primeiro pau, o Rian estava esperto. Quase que essa bola entra, se entra seria um golaço, um gol olímpico. E agora vamos para 15 escanteios a favor do Grêmio Prudente. 15º escanteio, olha o Grêmio Prudente em cima, vai bater fechado. O Rian preocupado, o árbitro fala alguma coisa, tá um bolo danado lá na área do time do Guarani. Escanteio, vejamos, olha o cruzamento, vai bater fechado, levantamento feito, golaço! Acabou marcando uma falta, mas de qualquer forma, de novo lá, mais um escanteio bem cobrado e olha, até merecia esse gol, hein? E olha que a falta realmente aconteceu, o goleiro ficou obstruído ali para fazer a sua movimentação. E agora recebe o cartão amarelo, o goleiro da equipe do Guarani, né, Fábio? Mas que foi um golaço, foi mesmo, hein? É verdade. E o Rian leva seu segundo cartão amarelo, vai pendurado para a próxima fase. E o Rian deu lateral de graça aqui para o Grêmio Prudente. Tempo vai passando. Já você acompanha pelo tempo acumulado aí, 94 minutos. Machado, lá do lado direito, vai descendo lá o jogador que é o Cadu. Não chegou nessa bola. E o Carlos Silva tá falando aqui o seguinte, Fábio, o Guarani é paixão para a vida toda. Guarani é paixão e paixão não se explica, paixão se vive. O Carlão tá aqui, né, declarando o seu amor ao Guarani. E declara o seu amor também pelo Guarani, se bem que já estamos no final da partida. Olha o Guarani chegando, lá pelo lado esquerdo, cruzamento foi feito, foi travado na hora H. Chegou com apetite lá, o Michel foi travado e desta vez ganhou escanteio, finalzinho de jogo dos acréscimos para o Bugre. É o primeiro escanteio do Guarani nesse segundo tempo, o 5º na partida contra 15 da equipe do Grêmio Prudente. E o jogo, né, Fábio, Marcelo, galera que tá aí curtindo com a gente, mais de 200 aparelhos, 251 aparelhos ligados. Um belo jogo de futebol, Fábio. Pois é, o escanteio era do Guarani, mas o árbitro resolveu encerrar a partida. Final de jogo, apita, aponta ao centro do campo o árbitro Leonardo Delfino. Você acompanhou junto com a gente, 2 para o Guarani, 2 para o Grêmio Prudente. Guarani se classifica para a próxima fase. Um belo jogo de futebol que você acompanhou junto com a gente. E vamos, portanto, vamos falar daquilo que aconteceu, você já sabe, das estatísticas da etapa de complemento. Vamos lá, Fabio. A equipe do Guarani foram 8 chutes, 5 na direção do gol. Cometeu 15 faltas, teve 5 escanteios a seu favor, 4 impedimentos assinalados contra. 45% de posse de bola, 2 advertências. A equipe do Grêmio Prudente foram 14 chutes, 9 na direção do gol. Cometeu 10 faltas, teve 15 escanteios a seu favor, 2 impedimentos assinalados contra. 55% de posse de bola, também 2 advertências. Tivemos 50% de bola rolando. Renato Canadinho vai para os seus comentários. Vou pegar aqui para ver mais ou menos a classificação para passar um possível adversário da equipe do Guarani.
Legal, Marcelo. Enquanto a gente, eu e o Fábio, vamos batendo um papo. E lembrando que amanhã tem mais. A partir das 9 horas da manhã, aqui na TV Guarani, teremos o Sub-15 Guarani e Esporte Clube São Bernardo. É o cachorrão lá de São Bernardo do Campo. Última rodada, a rodada 22 do Campeonato Paulista Sub-15. Eu vejo o pessoal ali, Fábio, do Grêmio Prudente reclamando do gol. Né? O que tem que ver ali na ação do zagueiro, ou do adversário em cima do goleiro, se impacta realmente na defesa dele, né? Na possível defesa. O árbitro interpretou dessa forma e apitou bem antes da bola entrar também, tem esse detalhe, né? Por isso, mas a rapaziada tá ali reclamando que foi um baita gol, um belo gol. Não é todo dia que se faz um gol olímpico, né, Fábio? Então, mas o resultado de 2-2 ficou bom para o Guarani, apesar da superioridade da equipe do Grêmio por dentro, jogou melhor no segundo tempo, impôs um ritmo, assim não tinha muito o que perder também, né? Saiu já perdendo o jogo, iniciou a partida perdendo de 3-0, tinha que reverter isso, 3-0 para levar para os pênaltis, com diferença de 3 gols, melhor dizendo, para levar para os pênaltis, ou acima de 4 para classificar, mas foi um belo jogo de futebol, bastante movimentado, serviu para o Jairo Blumer também colocar alguns jogadores que não vinham jogando, dar mais minutagem. Agora para tudo, cancela tudo, muda a chavinha, é outra história, amigo. Agora é quartas de final, tem que ficar ligado a rapaziada do Guarani para dar esse mole, né, Fábio? É verdade, e eu não tenho aqui os números nesse instante, mas me parece que as equipes que se classificaram para esta próxima fase, pelo menos a grande maioria, foram aquelas equipes que fizeram uma boa participação já na primeira fase, né? Marcelo deve ter alguma coisa em relação a isso, né, Marcelo? Não necessariamente, Fábio. A gente tem, por exemplo, o Botafogo, que não fez um bom início de campeonato, vem se recuperando, vem fazendo grandes jogos, vai indo para 32 pontos. Aqueles possíveis... o Palmeiras é a melhor equipe da competição, o Guarani é a segunda, tá? Uhum. Quem está embaixo... de oitavo a sexto, mais ou menos. Depende, porque tem 2 jogos ainda que vão provavelmente estar indo para os pênaltis. Ituano contra o outro time está indo para os pênaltis e Ibrachini e Ferroviária está indo para os pênaltis. O Botafogo está ganhando, está indo a 32. O Oeste joga com o São Paulo às 17 horas. Então temos que esperar esse resultado. Se o Oeste se classifica com um empate e ganha nos pênaltis ou com uma vitória, dá... Guarani e Oeste. Se não, vai para São Paulo. Pode acontecer, há uma chance de acontecer um derby nas quartas de final. Quer dizer, o time da Rua de Cima classificou, é isso? Não, ainda não, vai para os pênaltis. Vai para os pênaltis. Está indo para os pênaltis. O time da Rua de Cima ainda não classificou. Pelos números, lógico que ainda tem um jogo de São Paulo a ser disputado, né? Ainda vai começar o jogo, começa às 17 horas. Mas fiquem ligados na rede social aí do Guarani, Guarani Base, enfim, né, Fábio? Mas uma certeza nós temos, o Guarani está na próxima fase, o Oeste, o time da Rua de Cima, o São Paulo, enfim, quem vir, o Guarani vai ter que vir com tudo, com sangue no olho e buscando aí mais um passo, né? Já que o Campeonato Paulista, esse ano foi o Campeonato Paulista completamente diferente, né? 3 chaves de 15, 3 chaves de 16, 15 jogos na primeira fase, depois terceira fase, oitavas de final, quartas de final, enfim, mudou muita coisa, rebaixamento, e o Guarani fez uma ótima campanha, hoje é o segundo melhor time da competição, não perde mais esse lugar, parabéns ao Jairo Blumer, parabéns a toda essa rapaziada, só que agora, Fabião, tem que ficar ligado, ficar ligeiro, para quem vir aí na próxima fase, ficar esperto. O Augusto Rodrigues está reclamando da arbitragem e o Carlos Silva, essa zaga do Guarani é a zaga reserva, exatamente. Mas é isso aí, da minha parte, meu muito obrigado. Mais uma vez aí, você que ainda não se associou ao sócio campeão, mostre a sua paixão pelo Bugrão, né? Escaneie aí o QR Code na telinha ou procure aí a rede social, enfim, venha no Brinco de Ouro, aqui tem a loja também aqui do Guarani, enfim, não perca tempo, tá? Voltamos amanhã então, toda a equipe aí ligados aqui na TV Guarani para Guarani Esporte Clube São Bernardo, só que Campeonato Paulista Sub-15, lembrando que o Sub-17 precisa de um empate, se eu estiver enganado, me corrija, Marcelo, lá na cidade de Mirassol contra o Mirassol, isso, né? Um empate já garante a classificação. Exatamente, então tá aí as 3 categorias vivaças, né? O Sub-15 classificado, o Sub-20 também e o Sub-17 vai lá na cidade de Mirassol buscar um empatinho para também avançar a mais uma fase do Campeonato Paulista. Obrigado, Fábio, obrigado todo mundo, até a próxima.
Muito bem, Guarani classificado, fazendo valer a sua também melhor campanha na primeira fase. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, um abraço aqui para Cleone Correia, parabéns pela transmissão, um abraço, um beijo para ela. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus